Vocês que estão aí aguardando nosso episódio, eu vou pedir para vocês, se inscreve no canal, compartilhe o conteúdo e aciona o sininho para a gente poder informar para vocês todas as novidades. Nossa convidada de hoje é educadora parental e orientadora de famílias neuroatípicas. Ela é mãe de uma menina com transtorno opositivo desafiador e compartilha sua experiência com a maternidade de uma criança neurodivergente. Em nosso bate-papo de hoje, vamos falar sobre os desafios de educar e cuidar de uma criança com esse transtorno, como apoiar o desenvolvimento emocional, as estratégias para lidar com comportamentos desafiadores e a importância do suporte familiar. Com vocês, Andréia Rossi. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é orientadora parental, psicopedagoga e se chama Andréia Rossi. Antes de começar, só queria que vocês fizessem um favorzinho. Não se esquece de inscrever aqui no canal, de compartilhar o conteúdo e de acionar o sininho para receber todas as novidades. Boa noite, tudo bom, minha querida? Tudo bem, obrigada, Bia, pelo convite. Muito obrigada, Alex. Está muito feliz de estar aqui. Que isso, o prazer é nosso. Olha que foi difícil a gente achar um conteúdo sobre Todd. Foi muito difícil. A gente já estava procurando há um tempo e não consegui. Então a gente está muito feliz de ter você aqui para a gente poder aprender e compartilhar com as pessoas. Nossa, obrigada até pela confiança. Não, mas é verdade. Querida, me explica uma coisa. Qual foi a tua escolha pela psicopedagogia clínica e dentro disso, depois, por que o Todd? Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. A gente entra em algumas piscinas, às vezes por necessidade, né? E comigo não foi diferente, né? Eu enveredei para o lado da psicopedagogia, do comportamento humano, porque eu me tornei mãe de uma menina que hoje eu sei que é neurodivergente, né? Ela tem 17 anos hoje. Mas alguns bons anos atrás, eu nunca tinha ouvido falar em neurodivergência. Você não era dessa área? Nada, Bia, nada. Você não tinha, não foi uma coisa de escolha sua? Não, eu me formei em comunicação social quando eu tinha 22 anos, já estava formada, trabalhando em indústria farmacêutica, na área de marketing. Nossa. Nada a ver, completamente diferente. Eu fui trabalhar numa indústria que era focada em oftalmologia. E viajava para lá e para cá. Conheci meu marido na indústria. Conheci o Paulo lá, ele viajava para um lado, eu viajava para o outro. Quando a gente se encontrava, a gente estava junto. Resolvemos casar. Com 1 ano e meio de namoro, a gente casou. E daí foi muito bacana, porque ele foi trabalhando e eu fazendo as minhas coisas, fazendo 1000 coisas fora da neurodiversidade. Eu nem sabia o que era neurodiversidade. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Era tipo assim, estamos aqui na indústria farmacêutica e vamos E a gente seguir. trabalha no marketing, eu ia para vários lugares, viajava para muitos lugares mesmo. Estava sempre andando para lá e para cá. Minha mãe até falava, esse casamento vai durar a vida inteira. Porque vocês não se encontram. E daí, nós estávamos com 6 anos de casados quando a gente resolveu ter um filho. E já para engravidar foi muito difícil. Não foi uma gravidez assim fácil. Tive que fazer tratamento, foram 2 anos tentando engravidar, tive que tomar uns estimuladores, enfim. E, bem, um belo dia, logo depois do meu aniversário, eu percebi que não tinha atrasado a minha menstruação, vamos fazer o teste, tô grávida. E a gravidez inteira foi muito difícil, não foi aquela gravidez comum, né? Então eram muitos exames, e os médicos falavam, tem alguma coisa, a gente não sabe o que é, tá um desenvolvimento atípico. Eu acho que a primeira vez que eu escutei essa palavra que fez sentido para mim, acho que eu já até devia ter escutado em algum momento, mas para mim fez sentido naquele momento, atípico, tá diferente, né? E aí Maria Fernanda teve que nascer prematura, porque eu tava com excesso hídrico, um monte de coisa. Com quantos meses? Ela nasceu com 7 meses e meio. 7 meses. E daí, ela nasceu, e aí
eu lembro que foi tão confuso aquela coisa, né? Muitos médicos, ela tá com um problema no coração, ela tá com uma fenotipia. Você não tinha ideia que era isso. Eu não queria ser assim, não foi essa gestação que eu imaginei, essa maternidade, né? Uma fenotipia diferente. Eu já tinha feito um cariótipo na gestação, e aí tive que repetir, porque era menina, então estavam suspeitando que tinham pego as minhas células, não as dela. E aí... faz isso, faz aquilo, nasceu com luxação bilateral de quadril. Aí teve que ir para um tal de um Pavlik, né? Que era aquele aparelhinho para... Não podia dar banho. Eu lembro que eu falava assim, o que é isso? Tudo completamente diferenciado do que você tinha pensado para você e para sua gestação. E assim, era uma dúvida, era cada dia uma dúvida, outra pergunta. E um susto, né? E um susto demais, assim, eu lembro que eu fiquei desfigurada na época, né? E daí você vai se apropriando de tudo isso, né? Então, a gente foi para casa com Maria Fernanda, um medo, um desespero. Eu falava, eu preciso fazer esse ser sobreviver, né? Todo dia eu pensava a mesma coisa. E a gente foi eliminando as coisas. Então, ela superou a questão do quadril, mas aí ela tinha a hipotonia generalizada. Hipotonia, né? O que é isso também, né? E a gente foi aprendendo ao longo do processo, né? E quando ela estava mais ou menos com uns 2 anos, eu lembro que uma especialista em genética médica disse o seguinte, olha, a gente não sabe o que sua filha tem porque a parte orgânica está indo bem, o desenvolvimento motor está tardio, né? Então, ela tem um atraso global do desenvolvimento, ela tem algumas coisas que a gente não sabe. Mas lá pela alfabetização, vocês vão descobrir alguma coisa. Quando começar a alfabetização? Quando começar a alfabetização. E aí, eu foquei muito no desenvolvimento dela do corpo, né? Entendi. Então, ela tinha motor, que andar, o principalmente. motor. Ela tinha que andar, ela tinha que falar. Musculatura. Exato. A Maria Fernanda caía toda hora. Aquela criança que dava muito trabalho. Eu não sossegava, né? E aí, quando ela estava com 2 anos, para completar 2 anos... Foi respondendo, tardiamente. Mas foi. Eu falava assim para as pessoas, a Maria Fernanda, ela é igual uma escola de samba. Comissão de frente eu sei que não é, né? Mas também não tá lá no vassourinha, naquele rapazinho que vem limpando toda, né, a pista. Ela tá em algum lugar que eu não sei onde é, porque tardiamente ela vai fazer, do jeito dela ela vai fazer, né? Mas aí a demanda estava muito grande, porque ela tinha que fazer fisioterapia, ela tinha que usar parapódio. Eu ia muito para ACD, para fazer órtese para ela, porque ela tinha problema nos pés. Ela tinha suspeita de espinha bífida, um monte de coisa. Então, nesse período aí, você já não estava, praticamente viveu para Maria Fernanda, parou de trabalhar. Eu trabalhei numa empresa que era muito bacana, as pessoas eram muito legais, e eu tinha um gestor incrível, que eu oro para ele todas as noites, agradeço por ele ter estado na nossa vida, porque quando deu... Essa coisa de ter o olhar para uma criança e para uma mãe, aquele colaborador ali tendo um dificuldade. suporte. Alex, eu acho que... ele era uma pessoa muito iluminada e eu acho Era que ele dele, gostava né? muito de mim também, não é possível, Você né? devia ser uma boa funcionária também. Eu sempre fui muito... Entregava o que eu podia, né? E, enfim, e daí ele entendia, porque eu viajava muito a trabalho, eu cuidava de lançamento de produtos. Então, uma hora eu estava no Nordeste, outra hora eu estava na América Central, outra hora eu estava nos Estados Unidos, voltava para lá e para cá. E às vezes, assim, era de clínica de fisioterapia para o aeroporto. Do aeroporto para uma consulta médica. E você fazia questão de estar sempre ali com ela no desenvolvimento. E minha mãe dando muito suporte pra gente. Mas para minha mãe foi muito pesado. Foi o que me fez mudar totalmente o rumo. Eu lembro que ela teve que fazer uma atividade num parapódio que prendia o joelho, prendia o quadril, tudo para ela ganhar tônus. E a minha mãe que tinha que colocar. E era um negócio horroroso, né, de madeira e tal. E uma vez minha mãe me ligou chorando, falando assim, eu não vou fazer isso, a primeira neta. Né? E ela cuidando. E para ela tudo diferente também do que ela deve ter sonhado como avó. Né? Eu não vou mais fazer isso, André. Eu não consigo mais fazer isso. Onde já se viu ter que colocar, amarrar essa menina, joelho e tal. E aí eu conversei com o Paulo, eu falei, Paulo, não dá mais. Tô pedindo demais, né, da mamãe. E daí eu falava assim também, lá na frente, eu tenho certeza que Deus é bom o tempo todo e eu posso trabalhar com o que for, com o que eu quiser, mas hoje aqui não tem substituto para Maria Fernanda, eu preciso fazer por ela. Porque lá na frente, se eu não fizer para ela, ela vai sofrer e eu não vou aguentar, né? Eu não vou aguentar passar por isso, né? Ter perdido essa janela de oportunidade de fazer o máximo para o desenvolvimento dela. Exato. E aí, e foi muito engraçado que quando ela estava com 1 ano,
ele também trabalhava na mesma empresa, só que ele recebeu um senhor que tinha uma pequena distribuidora de produtos oftalmológicos, mas pequenininha mesmo, era ele e mais 2 funcionários. E ele falou assim, tô cansado, eu preciso me aposentar. Você e o Alexandre, que era o amigo dele da época, vocês não querem fazer uma compra dessa empresa? Vamos tentar? Mas eu nem pensava ainda em sair da empresa. Ele veio conversar comigo e ele falou, você aguenta as contas? Eu falei, eu acho que sim. A gente tem plano de saúde pela empresa, tá tudo certo. Então vai que é o seu momento, a gente vai dar conta, a gente vai conseguir. E aí a gente passou a se sustentar com o meu salário, com o meu plano de saúde, com os tratamentos da Mafê, tudo ali. Só que aí, de repente, veio a necessidade de mudar. E agora, né? Eu falei, ai meu Deus. Falei, bom, vai dar certo. Aí eu tive que pedir demissão, porque não dava mais. Não dava mais. Quando eu fui pedir demissão, eu falei pro meu chefe assim, então, né, eu preciso pedir demissão. Desabei a chorar. Ele, o que aconteceu? Tá tudo bem com Maria Fernanda? E foi explicando, conversando, eu fui explicando a minha realidade como mãe. Falei, não dá mais, as coisas, eu tô devendo em algum lugar, e o único lugar que eu não posso dever agora é com ela, né? E se eu não dever com ela, eu vou ficar aqui deixando a desejar, e eu preciso abrir caminho para outras pessoas, não posso ser egoísta, né? E eu não posso ser egoísta com ela também. Ele, aí, como é que tá o Paulo lá com a empresa? Porque o Paulo já tinha se desligado. Falei, ó, a gente tá pagando as contas, a gente vai ver um plano de saúde minimamente digno para Maria Fernanda e a gente vai se virar. E ele falou assim, não, vai, pode ir tranquila. E ele deu pra gente 2 anos e meio de plano de saúde, para mim, para o Paulo e para Maria Fernanda, no executivo, com todo o reembolso de todo o tratamento dela. Daí eu falei pro Paulo, eu falei, é agora. Eu cuido dessa ponta e você cuida da outra. Exatamente. Você faz dar certo. Porque garantiu uma coisa muito importante para vocês, que é a questão de um plano de saúde. O plano de saúde era o fundamental para a gente poder trabalhar com todas as possibilidades. E aí a gente investiu muito nessa parte motora, em médico, e vai aquilo. Foi quando essa médica disse pra gente, vai aparecer lá na alfabetização. E aí a gente foi. Só que quando ela estava com uns 4, 5 anos, eu comecei a perceber muitos comportamentos difíceis nela. Isso já no lidar com ela. No lidar com ela. No dia a dia. Assim, extremamente frustrante. Aquela emoção exagerada. Aquele comportamento que eu tentava interagir com ela e era difícil. Eu tentava conversar com ela, eu tentava mostrar. E aí eu me sentia frustrada também, porque eu falava, meu Deus, eu sou muito ruim como mãe. Eu sou uma péssima mãe para Maria Fernanda, eu não consigo lidar. Que é o primeiro momento que a gente começa a lidar, porque a sociedade começa também a cobrar. Nossa. Como que ela te trata assim? Exatamente. Né? E você não tem postura? Você deixa ela fazer o que ela quiser, ela vai dar na sua cara já. Eu falava, meu Deus, mas o que eu tô fazendo de errado? E aí uma vez a gente estava num hotel, na beirada de uma piscina, tinha ela com 4 anos e um menininho da idade dela. Aí ele falou assim, e a gente naquela dinâmica para sair da piscina, que não sei o quê. Aí ele falou assim, você não obedece sua mãe? Uma criança. Ai, eu falei, não é possível que eu tô ouvindo isso de uma criança. E era muito difícil, e eu tentava de tudo, eu lia, eu fazia, e eu não conseguia, era muito frustrante. Aí foi pra escola, aí a escola começa, ô mãezinha, e liga todo dia. E vem mãezinha, olha, ela não deu conta. Mãezinha, não sei o quê. Eu falava, meu nome não é mãezinha. Mas esse comportamento... Meu nome não é mãezinha, adorei. E esse comportamento você via que começou não ser somente com você. Começou a apresentar na escola também. Todos os ambientes. Não era só comigo, era com o pai, era com todo mundo. Eu lembro um tio meu, eu tenho um tio que é mais novo que eu, que ele falou assim, Odéia, ela conversa com você como se ela fosse adulta. Que discussão é essa? E aí era suficiente para eu entrar num lugar que eu falava assim, realmente eu não nasci para ser mãe. Eu não devia ter sido mãe, né? Bateu arrependimento. Sim, claro. Gigante. Você fez um luto, porque assim, quando nasce uma criança atípica, necessariamente você vai fazer o luto da criança típica que você esperava. Isso é normal, né? Em qualquer neurodiversidade... Sempre existe isso, porque é uma coisa diferente do que estava previsto. Isso não quer dizer que você não ame. Exato. Mas é uma situação que você fala, o que é isso? Eu não estou entendendo, não sei como piso nesse território, né? Era muito diferente. Todo mundo, e eu tinha muitas amigas da minha idade que também estavam maternando. E era tão tranquilo, era tão gostoso. E aí eu comecei a ficar fechada, assim. Eu falava, não quero ter contato. Não quero mais ver ninguém, não quero mais sair. Porque sempre era muito estressante, né? Muito, porque sempre acontecia com a Maria Fernanda. Então, assim,
Aí eu ia para as festinhas de aniversário da E até escolinha. então ainda não tinha um diagnóstico. Não, a escola tinha pedido pra gente procurar um psicólogo. Ela falou, procura um psicólogo, tá diferente. Daí a gente foi, aí a psicóloga, imagina, uma criança de 5 anos, 5, 6 anos, começa, né, a fazer como que é na sua casa, como que é isso, aí muda de escola, aí eu fui para uma escola, que a escola, ela, ao mesmo tempo que abriu os nossos olhos, ela foi uma escola muito cruel com a Maria Fernanda e com a nossa dinâmica familiar também. Então ela falava assim, a Maria Fernanda é fruto do que acontece na casa de vocês. Eu falava, não é possível. Não, definitivamente essa pessoa não entende nada de funcionamento cerebral pra Nossa, falar isso, né? eu lembro que um dia, Bia, eu cheguei chorando. Eu toda íntima te chamando de Bia, né? Com certeza, por favor. Eu cheguei um dia e falei assim: olha só, todos os dias que eu trouxer Maria Fernanda aqui, eu vou ficar parada, de boca fechada. Você vai levantar a camisetinha dela, vai levantar o shortinho dela, vai ver se tem hematoma, tapa. Você pode perguntar o que você quiser pra ela. Você abre a lancheira dela, confere, cheira, veja o cabelo dela, pra ver se essa menina é maltratada. Eu falei, eu não sei mais o que fazer, porque o comportamento dela é muito difícil. E eu tenho feito de tudo, tudo. E eu fui do negligente pro autoritário, do permissivo. Eu não conseguia achar o equilíbrio. Era porque desespero, né? era desesperador. Você ia tentando de qualquer forma pra ver se... Daí, quando ela já estava com 7 anos, nos encaminharam para um psiquiatra. A primeira vez, falaram assim, sua filha precisa de um psiquiatra. Falei, é o atestado da incompetência. Foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, eu vou... A primeira coisa que veio era um remédio tarja preta, eu dopando minha filha porque eu não dava conta dela. Na sua cabeça Foi essa era leitura isso, que claro, eu fiz claro. naquele momento. E eu fui. Aí foi ele é o médico dela até hoje, ela já tem 17, ele está com ela há mais de 10 anos. E ela teve uma crise de desregulação emocional gigantesca no consultório. E eu também, chorando. Era um negócio desorganizadíssimo, né? E ele falou, calma, a gente vai organizar a Maria Fernanda, ela vai fazer uma terapia que se chama cognitivo-comportamental. Depois que ela estiver organizada, no tempo certo, ela vai passar por um processo de avaliação. Por enquanto, eu só preciso que você procure isso e que você procure orientação familiar. Para você vai ser bom. E me deu indicação. Ele falou, não tem remédio, não tem nada por enquanto. Nesse primeiro momento é isso. Ele acolheu. Ele falou, vamos organizar tudo isso. Está tudo muito desorganizado, depois a gente volta a conversar. E assim a gente fez. A gente tem uma terapeuta, que é a terapeuta da Mafê até hoje. Até hoje. A Leide foi uma bênção. Eu falo que Deus é bom o tempo todo. E aí ela foi e fez todo um trabalho com a Maria Fernanda, com a gente. Aí teve uma orientadora parental que veio conversar com a gente, explicou sobre neurodiversidade, explicou sobre funcionamento cerebral, falou sobre práticas de reforço positivo, práticas de reforço... Aí começou a abrir uma luz, assim, né? Assim, Muitas coisas começaram a fazer sentido. Aquela organização do comportamento dela mesmo, Isso. né? Começou a te dar um conteúdo que era possível você raciocinar e não ficar no desespero tentando qualquer coisa, né? E nem ficar com esse sentimento de Exato. culpa, Isso. né? Sou eu que Isso tô é horrível, errando, isso sou é eu que tô horrível. errando. Isso é péssimo. O que ela me tirou da culpa, foi esse primeiro contato com a orientação familiar, né? Que ela dizia assim, não vamos consertar a Maria Fernanda. Você vai entender a sua filha. E quando você entender a sua filha, você vai ver que tudo fez sentido. E aquilo ficou muito gravado para mim. E eu usei isso como até defesa, né? Até para a sociedade. Sim, porque eu tive sim. que criar tudo isso para me defender da sociedade. E aí eu comecei a estudar. Aí ela começou a ter muito problema por conta do comportamento com a aprendizagem. Eu falei, não, vou fazer psicopedagogia. Preciso entender como isso acontece. Aí Aí estudei. foi quando você vai para Psicopedagogia. Psicopedagogia. Fiz a pós-graduação, fui entender, aí comecei a ler. Eu fiquei assim, uma tarada por leitura. E comecei a pesquisar isso e aquilo, e começou a fazer sentido, mas o comportamento não melhorava. Melhorava, assim, claro, com a dinâmica, mas ainda era muito difícil Mas o ali você já comportamento. tinha o diagnóstico de TOD? Aí ela passou por 1 ano em terapia, porque ela era muito aversiva. Ela tinha um comportamento agressivo, aversivo. Ela era muito intolerante e a gente passou por um período muito grande, né, dos 4 até os 7 anos, tentando ajudá-la, mas com os recursos que a gente tinha, né? E ainda com muita culpa, com muito julgamento, com muito medo das pessoas, né, Que olharem quisiam pra... achar...
Eu escutava do tipo, você faz demais, você permite demais, você acolhe demais, deixa que se vira. E aí a gente ia para as festinhas de aniversário, as mães sentavam para conversar, aquele comportamento padrão, né? As mães sentam para conversar, os pais ficam na beirada do bar e as crianças tocando terror nos brinquedos, né? Eu não ficava sentada, eu tia, a Maria Fernanda não sei o quê, tia, a Maria Fernanda... E eu tinha que levantar toda hora, eu tinha que ir lá toda hora. Aí, você protege, tá super protegendo a sua Né? filha. Tá super protegendo. Você não deixa ela resolver nada, mas ela não consegue. Aí as crianças ficam chamando, aí as mães ficam olhando feio. Era muito difícil. E aí Mas qual era o comportamento dela com as festinhas, com as outras crianças? Na época, aquela intolerância das relações de não saber a hora de parar, não ter o controle da situação, não fazer uma leitura de ambiente. A resposta do outro. Só que eu não entendia dessa maneira, né? A impulsividade presente totalmente. ali, né? E assim, autocentrada, né? E que na época ela era chamada, é uma menina egoísta mimada, porque é filha única, tem tudo em casa, então é lógico que ela não vai saber dividir. A mãe não ensina. O pai nunca aparece, né? A mãe não ensina. E aí, quando ela fez 1 aninho, aí a terapeuta dela falou, agora é hora da gente fazer a avaliação. Porque ela já tinha tentado fazer uma avaliação anterior. 1 ano da terapia. 1 ano depois de terapia, ela foi para avaliação. Mas antes desse 1 ano de terapia, foi quando a gente chegou nesses 2 profissionais. Anterior a isso, ela teve uma história de uma avaliação que a escola pediu e me encaminhou para uma terapeuta. E a terapeuta, ela fazia assim, ela tentava começar o processo de avaliação, ela abria a porta da clínica e falava assim, pega, leva para casa, porque não tá dando certo não, ela não colabora com nada. Ela não fez nada certo aqui hoje. Jura? Nossa. Assim, eu pegava aquela menina, aí tinha dia que eu ia dando sermão, uma menina de 6 anos, eu ia falando no carro. Aí tinha dia que eu chorava, tinha dia que eu gritava, aí tinha dia que eu falava, vamos parar para tomar um sorvete. E quando veio o relatório, ela falou, olha, tá inconclusivo. E eu assim, né, de braço cruzado, assim. E ela falando com meu marido, nem olhada pra minha cara, né? Deu inconclusivo, a gente não conseguiu concluir, não sei o que ela tem. Aí ela olhou pra mim uma hora e falou assim, eu tô com medo de você, tô achando que você vai pular no meu pescoço a qualquer momento. Aí eu falei, mas você devia ter medo mesmo, porque eu tô quase fazendo isso. Falei, você não fez o seu trabalho direito, a culpa é da minha filha. Não, e inconclusivo, mas o próprio inconclusivo tinha que abrir possibilidades reais. Olha, eu não concluí se ela está dentro de um espectro autista, eu não concluí se ela está dentro da possibilidade de TOD, eu não concluí se é um transtorno global de desenvolvimento de aprendizado, mas está dentro disso. Agora, inconclusivo de nada? Foi assim. E aí, foi muito triste. Tanto que quando eu cheguei com essa avaliação para o Miguel, que é o psiquiatra da Fê, ele botou num envelope, ele falou, isso aqui você vai guardar, bem longe de você, você não vai olhar nunca mais para isso, mas um dia isso vai para um livro, você vai contar uma história sobre isso, né? E assim eu guardei, eu falei, bom, eu vou me desprender, né? E aí a gente começou o processo de avaliação. Eles me indicaram uma pessoa especializada em comportamento disruptivo. E aí essa pessoa levou quase 5 meses para fazer a avaliação com a Maria Fernanda. Porque tinha dia que ela não ia... respondia nada. Não, ela respondia bem. Tinha dia que ela chegava e comia um pote desse lá do consultório. Tinha dia que ela falava 10 minutos e saía. Aí tem o tal dos testes que não podem ser repetidos, assim, porque anula o teste. Ela foi sendo muito criativa. E depois de 5 meses, ela fez a reunião comigo e com o Paulo. A Fê estava com 7,5 para 8 anos. E eu lembro, foi uma terça-feira à noite. Ela falou assim, sua filha é um todão. É um TOD severo. E todão, é um todão com uma inteligência limítrofe. Então, ela tinha o transtorno do aprendizado e tinha o TOD. Tinha o ali TOD. As duas coisas juntas. Exatamente. E uma caminhando com a outra. Alimentando a outra. Eu nunca tinha ouvido falar em TOD. E, Andréia, vamos lá então. Porque eu as falo pessoas demais. querem... Não, que isso? Vamos falar, organizar. Pro público. O que é o TOD? Para as pessoas poderem entender aí. O transtorno opositor desafiador, né? O TOD, ele é um transtorno que é emocional, que ele traz prejuízos para a criança por uma questão de oposição e desafio às figuras de autoridade, né? Então, ele pode ser leve, moderado ou severo, mas isso não diz que o leve é fácil.
né? Ele pode acontecer com uma única figura de autoridade ou com outras figuras de autoridade. O TOD, ele pode estar comórbido com outros transtornos, né? Mas ele traz prejuízos para a criança porque a criança ela não consegue tolerar frustrações, ela não tem organização da emoção e não é só o negativo, é a emoção positiva também, porque ela vai às vezes da frustração para a euforia de forma Muito desorganizada. rápido. É a desregulação emocional mesmo, né? Uma coisa de Exato. você não saber regular a Ela emoção. não dá conta. Uhum. E tem aquela característica de pensar depois, né? Ele pensa e se arrepende e entra num sentimento de culpa, de pedir perdão a toda hora. Eu não queria ser assim, eu não quero ser assim, eu não sei por que eu agi assim, por que eu tô chorando. Então, enquanto as crianças típicas das minhas amigas tinham suas frustrações Sim. também, porque é natural, e aí acho que vem aquela grande confusão. A minha, e durava lá 20 minutos, meia hora, um colo, um carinho, né? Um Aquilo acesso ia abrandando. aconchegando, abrandando. Uhum. A minha filha não, às vezes ela passava 3 horas ali muito frustrada e eu tentando várias vezes fazer aquela aproximação, aquela, né, vem cá, meu amor, não, e sim, agora eu quero, agora eu não quero mais, até vir aquela exaustão. Sair do pico da crise emocional de uma criança que tem TOD é exaustivo. E você sente que quando passa a crise, essa criança, ela tá ali, chega a estar molinha, assim, desgastada, quietinha. Eu chamo de ressaca moral isso. É. A criança tem uma ressaca moral que é algo assim de entristecer. Você olha para ela e você vê o sofrimento da criança. Exaustão dela. Nossa, é demais, assim, e A tristeza junto, né? você percebe, eu percebi isso Vergonha. claramente na minha filha, ela tinha, e ela tinha medo de perder o nosso amor. Então, ela falava, eu te amo, mamãe, escrevia, eu te amo muito, assim, do jeitinho dela. Hoje em dia Eu ela vou faz tentar. cartas lindas, me ajuda, me ajuda. Eu quero mudar, mamãe. Mas é muito difícil, né? Porque o que acontece com 7 anos também? A criança tem que dar conta emocionalmente da sua demanda interna e da demanda externa, que é a alfabetização. Então, ela precisa aprender a ler, ela precisa aprender a escrever, ela tem que fazer conta, ela tem que elaborar, ela tem que respeitar o coleguinha, ela tem que prestar atenção na aula, ela tem que organizar material. E tudo isso E sendo junto que... com as outras comorbidadezinhas que ela tinha, vinha a frustração, a tristeza, Tudo. a cobrança social em cima dela. E o despreparo da sociedade. Exatamente. Né? Porque eu acho que esse que aí vem pior, porque você está numa sala com 13, 14 alunos numa escola particular de ensino infantil, ou você pega uma outra sala com 30 alunos, e os professores também, eles não sabem o que tem que fazer ali com essa neurodiversidade. Com certeza. E é um despreparo. E também tem outra questão, que eu vivenciei isso e foi muito triste para a vida da Maria Fernanda, e ela lembra desse episódio, de algumas famílias fazerem impressão de que seu filho atrapalha o meu filho na escola, Isso é bem comum. né? E aí ela passou por isso também, né? E então era muito triste todo esse período, né? Então quando veio esse diagnóstico, eu fiquei muito desesperada. Mas o que me fez mudar e entrar na orientação parental, que aí eu fui buscar uma outra orientadora parental, que eu falava assim, eu quero uma para mim. Falei, Paulo, vamos separar? Eu caso com ela vai ser minha orientadora parental, minha esposa, você vai ali, porque assim, eu preciso de alguém todo dia aqui me ajudando, né? Para que você entendesse Não, e porque aquele ela olhar também de já tava fora. estudando, Tava né? estudando Você tudo precisava aquilo. mais. Eu né? não me conformava, mas o que fez eu virar a chave para o aprendizado foi uma pessoa totalmente leiga, curiosa, diria, que falou assim, nossa, porque eu comecei a falar de forma velada, com vergonha, muita vergonha, que minha filha tinha alguma coisa mental, de saúde mental. Eu não tinha o termo neurodivergente ainda. Falei, ela tem um transtorno que chama TOD, né? TOD? Então você se prepara, porque você vai visitar a sua filha na cadeia. Meu Deus. Ela falou Cada isso. hora. Eu falei, como assim? Ela falou, não tem cura. E ela vai transgredir, aquele tipo de pessoa que ou vai roubar, ou vai matar, ou vai não sei o Que aí quê. é antissocial, que não tem nada a ver. Eu acho que ela confundiu um pouco. Mas pouco. então, é a falta de informação. Total. Né? Ela fez uma feijoada. Exato. Botou ali os sintomas E jogou. afins e fez uma feijoada e serviu a feijoada. Eu lembro que eu fiquei assim muito chocada com isso. Eu falei, não, eu não nasci para ser uma mãe de uma filha que vai para cadeia e a Maria Fernanda não vai para cadeia.
Eu vou garantir isso para é a Maria tua Fernanda. motivação. Né? Nossa Digamos Senhora, assim, mas eu acho que aquilo aquela começou mulher a te mover. me Melhor transformou no remédio demônio da se chama Tasmânia. amor. Entendi. O melhor remédio se chama mãe e amor, né? Eu falei, eu acho que sim. Falei, não, Maria Fernanda não vai para cadeia. E não, ela não vai ser essa estatística que eles estão falando. E eu falei pro Paulo, ninguém vai me segurar. E se eu tiver que desagradar alguém, eu vou desagradar a sociedade. Não vai ser a Maria Fernanda. Eu vou fazer tudo que eu puder. E desde então eu não parei. Aí eu fui para uma orientadora parental. Uma amiga minha falou assim, Andréia, conversa com essa pessoa aqui, que é a Cláudia. Aí eu fui, marquei com a Cláudia. A Cláudia me acompanhou por mais de 2 anos, todas as semanas. Eu tinha um caderno, eu anotava. Dia tal hora, aconteceu esse comportamento. O que estava acontecendo antes? O que estava acontecendo depois? O que ela queria? Como que eu respondi para ela? Eu tinha Estava montando o xadrez, né? Você estava Era um montando caderno o dessa quebra-cabeça de todos os gatilhos, de todos os Tudo. fatores que pudessem ser levava ela às previsíveis essa explosões. desregulação. Eu falava, Cláudia, ela aconteceu isso. O que eu fiz de errado, Cláudia? Me fala o que eu podia ter feito nessa situação. Como eu podia ter conversado com ela? E ela falava isso. Aí um dia eu falei, eu não aguento mais os embates, porque a gente fica ali. Ela falou, Andréia, você não é árvore. Se ela estiver entrando em embate com você, pede licença e fala, minha filha, acabou, nós não vamos discutir, tô indo pro meu quarto, esfriar a minha cabeça e daqui a pouco a gente volta a conversar. E eu lembrava sempre disso, quando a gente começava nos episódios, porque ela já estava em TCC, já tinha voltado pro psiquiatra, ele já tinha medicado, ela tinha entrado com uma medicação. E aí o embate continuava, porque não é bola mágica, né? Não é um pozinho do pirlim-pim-pim ali. Você estava ali retroalimentando aquele comportamento dela. Eu falava, não, eu preciso sair desse lugar, né? E aí a gente começou, então eu falava, eu não sou uma árvore, eu posso andar, eu posso sair, eu posso respirar. Quando ela tinha os episódios de desregulação, que ela queria algo que a Cláudia também falava, Andréia, saúde e segurança não pode estar em risco. Agora, do restante, deixa acontecer, se desprende, né? Porque eu vinha de uma construção social estruturada na obediência. Sim. E aí eu queria reproduzir esse modelo que só estava dando errado, né? Não tinha condições, ladeira abaixo. E aí eu fui estudando e vai, beleza. E aí consegui entender algumas coisas sobre funcionamento e começou a dar certo. E aí eu falei, não, vou estudar sobre orientação familiar. Vou estudar sobre disciplina positiva, educação positiva, vou estudar sobre relações paternais, mas vou estudar sobre cérebro, o cérebro da criança, o cérebro do adolescente. Por que acontece isso? Por que isso está acontecendo? Então ela impulsos, Não das adianta emoções. só eu ver o comportamento. Você Eu tem que preciso entender o que está ali Exatamente. dentro que faz esses gatilhos e essas explosões. E exatamente, ia conversando com os terapeutas, ela, não, mas vem cá, me explica isso. Então ela fazia 3 semanas de terapia, 1 semana era minha. Agora você me explica isso. Agora você me fala, mas por que e nesse caso, mas por que ela está agindo assim? Me fala o que é controle inibitório. Me fala o que é isso, função executiva. E eu fui estudando. Aí, como psicopedagoga, teve um concurso na Escola Paulista de Medicina para fazer 1 ano de trabalho voluntário dentro do laboratório de avaliação neuropsicológica. Que legal. E precisavam de psicopedagogos ali para também fazer a parte de... Sim. Eu falei, eu vou para esse lugar. Mãe, você cuida da Fê para mim 2 vezes por semana, que 2 vezes por semana eu tenho que estar lá. Pode ir, Andréia. Eu fui. Sua Aí rede de suporte. Minha mãe, sempre, né? E eu falo que a minha mãe, o meu irmão mais velho também, os meus 2 irmãos são muito legais, mas o meu irmão mais velho sempre esteve muito próximo ali, e a madrinha da Fê, que sempre me deu muito suporte. E aí eu fui para lá e fui entender. Eu falei, então assim, eles aplicam isso, eles entendem isso. São essas perguntas que são feitas. Eu comecei a olhar para as crianças, comecei a interagir com as crianças que eram parecidas com a minha filha. E aí, como a gente... Você começou a ver realidades afins, né? E aí você foi percebendo que não era só sua filha. Não. E que existe e eu falava assim, mais. será que todo mundo aqui vai pra cadeia, né? Eu pensava assim. Vai todo mundo. Vai aqui. todo mundo aqui pra cadeia, né? Então, assim, aí comecei ia para consultório, que ela fazia terapia, fonoaudiologia, não sei o quê. Aí eu sentava do lado de mãe, o que sua filha tem? Como que ela se comporta em casa? Pesquisadora, quanto mais, né? Obsessiva em saber daquele assunto. Porque eu falava, não é possível que vai todo mundo pra cadeia, né? Eu falei, mas como que você reage? Como que é seu marido? Eu separei.
Ah, não deu certo. Ah, não sei o quê. Que é Ah, uma eu sou mãe coisa que solo. acontece, né? É. Ah, é assim, é assado. Comecei a conversar, a trocar e fazer anotação. Uhum. Aí chegava em casa, eu falava, Paulo, a gente precisa conversar sobre isso. Conversava com o Paulo. Aí Paulo, o Paulo fala, coitado, amor, eu Porque não na tô cabeça podendo. dela já tava. A outra se separou. Eu tenho que sentar com o Paulo para começar a preparar. não, Paulo, você não tem opção, tá? É até que a morte nos separe. Essa opção você não tem, né? Mas o que foi legal do Paulo é que ele falava assim, André, eu era assim quando era criança. André, eu era assim quando... Andréia, eu ficava de castigo um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. O Paulo foi atrás do diagnóstico dele. E ele é neurodivergente. Olha Ele só. recebeu o diagnóstico de TOD, de TDAH. TDAH. Uhum. Tardio também, eu falo que essa camiseta é pra ele também. E daí, ele começou a se entender, a gente começou a se entender mais como família. Ficou muito mais difícil lidar com a Maria Fernanda, com conhecimento, porque eu comecei a assumir uma nova maneira de agir. Eu falei, não, eu preciso ser diferente, né? Só que ela tinha um comportamento já operante, dentro do padrão que a gente oferecia. Então, eu falava que eu tinha que trocar a roda do carro, com o carro andando. Com o carro andando, exatamente. Numa estrada esburacada. Então, dava muito solavanco, era difícil, era persistente. Então, teve dia dela me puxar, assim, pela roupa, de rasgar a minha roupa. E a força, né? É um negócio, assim, que eu não entendia, né? Eu duvidei do diagnóstico. Né? Teve uma época que eu falei, não é possível, isso não está acontecendo, né? Essa menina é birrenta mesmo, né? Mas aí eu voltava, sempre respirava e voltava e voltava. E a orientação parental me ajudou demais, porque eu conseguia assumir um novo lugar. E aí eu resolvi abrir a minha página do Instagram. Foi no comecinho da pandemia que a gente se trancou, né? Exatamente. E eu falei, o Todd _ te conto tudo. Exatamente. Te conto o que não me contaram. Exatamente isso, eu vou te contar. Eu gostaria que tivesse me contado. Pois é. E foi que eu falei, eu abri a página, eu falei assim, Paulo, mas por que você vai fazer isso, Andréia? Eu falei, Paulo, eu conversei com muitas mães nos consultórios, eu conversei com muita gente no meu estágio na Escola Paulista de Medicina. Eu conversei com eu vi muitas crianças, a dificuldade. E aí, quando a gente faz diferente, a resposta é diferente. Quando a gente acredita na criança que ela está com essa dificuldade, é diferente. Olha, todas as vezes que a gente acreditou na Fê, ela fez uma resposta diferente. Então, eu vou criar essa página porque tem mais gente passando por isso. E todos os profissionais que a Maria Fernanda teve, todos foram muito bons. Então, eu falo que isso era a resposta de Deus, das preces que eu fazia. Eu falava, Deus, sou cristã. Então, eu falava assim, eu preciso de alguém muito bom em comportamento. Muito bom em comportamento para ajudar a Maria Fernanda. E vinha. Eu preciso de alguém muito bom em medicação, porque eu era super contra a medicação, que me explique exatamente o que vai acontecer, o que vai ser bom para ela. Vinha. Eu preciso de uma escola assim, e vinha. Só que eu falei, nem todo mundo tem acesso a tudo que a gente tem, né? Porque, para e passo a isso, ele foi se desenvolvendo profissionalmente, a empresa foi crescendo e a gente foi tendo possibilidade de ir para outros lugares também mais favoráveis para o desenvolvimento da Fê. E aí eu comecei a contar. Olha, gente, aconteceu isso com a minha filha, ela teve esse diagnóstico, tal, né? Tinha lá 200 pessoas, 300 pessoas. Aí nesse momento já era bastante. Já era bastante. Tinha muita família. Você já tinha encaminhado essa estrada aí, trocando roda, pneu, tudo. Buraco. Mas assim, o que levou você a ter o entendimento? Realmente ela tem esse tipo de transtorno. Tem o TOD. O TOD, o comportamento. E aí você foi, porque você estava ali. Só que, pelo que eu percebo, você cada vez estava lendo mais sobre neurodiversidade. Neurodivergência. E você já tendo o suporte ali de um acompanhamento parental para vocês. O que assim fez você falar? Abriu a página, mas fez você mudar esse caminho e falar assim, eu vou abrir um pouco da minha vida, mas eu quero ajudar outros pais, e você voltou. Você fez neurociência, alguma coisa assim? Fiz neurociência aplicada à educação. E aí, um pouco antes dessa virada de chave aí, de querer compartilhar a minha vida, né? Me tornar vulnerável, né? Isso, que aí vem um lado positivo, mas também vem as pedras junto. Exatamente. Uma vez ela estava muito difícil também.
E eu fui conversar com a terapeuta dela. Eu falei, Leide, eu não sei, eu tô fazendo certo, porque assim, eu não tô vendo muitos progressos. É assim, a gente anda 10, volta 25, anda 2, volta mais 3. É lento demais. E assim, eu acho que eu tô fazendo errado ainda, não tá certo, né? Ela falou assim, não é culpa sua. Você tá sendo uma excelente mãe, é que demora mesmo. Não é uma coisa que a gente muda. Ela falou, vai demorar. Só que se você desistir, vai piorar. Que é muito importante, né, André? A gente falar um pouco sobre isso, porque tanto o profissional e a gente que trabalha na área de comportamento, não é uma coisa como tratar uma feridinha ali e a gente toma aquele antibiótico. É algo que vem a parte neurofisiológica, vem a parte medicamentosa, vem a parte comportamental. E isso é importante você estar dando voz, porque os pais têm essa necessidade, essa demanda de chegar e achar que a gente é especialista em comportamento e que eu vou lá em um mês a minha filha vai mudar. Uhum. Então, tanto o profissional quanto essa família fica muito nesse sentimento. Será que eu estou fazendo certo? Mas é algo que realmente leva-se um tempo e um tempo grande. Exato. É uma caminhada grande. Exato. E é muito importante você falar sobre isso, porque as pessoas se perdem, Uhum. né? Os pais, eles vão perdendo, porque é o que você sentia, né? E olha que você já tinha estudado, você já tinha procurado conhecimento, e de vez em quando você batia ali na porta e falava, eu tô errando, aonde eu tô? Porque é exatamente isso. E isso eu acho que é importante para o nosso público entender. Uhum. Porque enquanto a gente profissional, você, a gente aqui desse lado, a gente pega muito isso, né? Dos pais acharem assim, que é uma receita de bolo e que vai resolver rápido. Uhum. Exatamente. E isso é a grande magia do comportamento e tratar neurotípico. Uhum. É a gente entender que ele é único. Uhum. Que a gente tem até uma receitinha que pode ajudar, mas nem sempre vai ser aquilo. Uhum. E às vezes, quando aquela receitinha não dá certo, é a hora que a gente entra numa frustração que, no meu caso, realmente não tem jeito. É. Queria que você levantasse um pouco mais essa bola aí, para nos ajudar e isso nisso. foi muito bacana, porque foi quando eu falei com ela, ela falou, só continua, vai dar certo. Você não pode... Não desiste. Não né? desiste, porque tá dando certo. Você não tá enxergando, mas tá dando certo. E aí eu falei, bom, eu sempre fui muito determinada, eu falei, eu vou continuar, então vai dar certo. E aí eu pensava assim, né, eu vou fazer escolhas que vai desagradar muita gente. Então, quando a Maria tinha as crises dela, principalmente na casa dos meus pais, porque começou a se tornar difícil para todo mundo, né? Na escola, Na família. na família, em todos os lugares, socialmente, né? Eu parava tudo que eu estava fazendo. Eu abaixava e falava, eu tô aqui com você. Eu tô aqui, tá Olhinho tudo no bem. olho. Olho no olho, baixava. E ela vinha Na assim, alturinha igual um dela. polvo. Ela sempre foi magrinha, assim, igual um polvo, com braço, com perna, com grito, com frustração, com tudo. E eu falava, não, vem cá. Pegava minha filha e falava, tô indo embora. Ah, mas é lógico que ela vai fazer ela faz isso porque ela quer ir embora. Você tá indo embora, você fez o que ela queria. Alimentando. E eu deixava todo mundo falando. Eu falei que eu não conseguia desligar o que as pessoas falavam, mas eu consegui baixar o microfone. Uhum. Então eu baixei bem esse microfone do julgamento, me libertei do julgamento. Não que eu achava tudo tranquilo, era muito difícil. Eu deitava na cama e chorava todas as noites. Mas eu falava, eu prefiro eu chorando e a sociedade me apontando, mas eu vou acolher a Maria Fernanda. Ela é neurodivergente, ela tem um cérebro diferente. E eu preciso cuidar desse cérebro. Eu não vou consertar. Então eu vou entendê-la. Aí eu fui. E aí eu começava a conversar. Então quando ela estava calma, a gente fazia trocas. Filha, olha, vamos brincar? Se minha boneca vem aqui dar um soco nessa boneca aqui, porque ela tá muito brava, não sei o quê, você vai ficar feliz ou triste? E aí eu fazia esquemas. Apresentando as emoções para ela Tudo. também. Aí o quarto dela, eu colocava cartazes no quarto, eu fiz rotina para ela não sabia ler. Então eu colocava a foto da terapeuta, a foto do parquinho, a foto do não sei o que lá, a foto do papai, da mamãe, a gente vai fazer isso tal dia, final de semana tem isso. Você gosta disso, do que você não gosta? Fiz um cartaz vermelho, assim, do que ela não gostava e do que ela achava legal. Olha, quando você estiver aqui no que você não gosta, nesse lugar que você não gosta, você vai me chamar. Eu posso te ajudar, eu vou ficar do seu lado, na escola, então tá isso, Passar tá aquilo. segurança. Fui fazendo isso com ela, né? E ela foi construindo isso também. Mas o que me deixou muito chocada com a Maria Fernanda, na escola, aos 10 anos, que ela já estava com 10 anos, e ainda muito difícil,
do despreparo Uhum. da sociedade como um Muito. todo, e ela sendo muito acusada pelo comportamento dela no ambiente escolar, porque ela sempre foi mais infantil, né, um amadurecimento É. cerebral mais tardio. tardio, exato. E ela era muito isolada, excluída, sofria bullying, né? Teve um episódio que uma professora trouxe ela pelos braços, assim, e ela ia fazer 10 anos, e a gente tinha feito uma festa para 10 amiguinhas numa limusine. Uhum. Ia ser super do jeito que ela queria. E a professora trouxe ela assim, segurando assim, e falou assim, falei para ela que ela não merece festa de aniversário. Na porta da escola, com outras Na mães frente de todo juntas. mundo. E eu abaixei, eu falei assim para ela, eu e o papai sabemos que você merece. Não é uma professora que vai dizer o que você merece ou não. E aquilo foi horrível, né? Porque a professora deve ter pensado, amanhã essa menina vai bater na minha cara. Com certeza. Não é? E aí eu disse pra ela, a gente foi pra casa, ela chorando, vai ter festa, vocês vão cancelar a festa. Não, a gente não vai cancelar a festa, mas eu preciso entender de você, minha filha, como é que você se sentiu? Porque antes eu não dava voz pra minha filha. Eu acreditava em tudo que traziam pra mim a partir da perspectiva do adulto, né? Uhum. Então, olha, ela se comportou mal, ela não fez a lição, ela não atrapalhou o colega, Você ela dava voz isso, ao adulto, ela aquilo. não E aí a eu ela. ia em cima dela. Por que você fez isso? Pá, 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 brigando. Quando eu virei essa chave de falar assim, me conta o que aconteceu. Eu já sei o que aconteceu pela sua professora. Mas eu não sei o que aconteceu a partir Aí de você você. tá dando voz e ela poder se colocar. Legitimando, Legitimando. E aí ela começou, e a gente começou a fazer essa troca, e a gente começou a fazer esse acolhimento. E aí eu fui pro Instagram, eu falava, gente, escutem seus filhos, não escuta só o adulto, a gente precisa mudar isso, a gente precisa dar voz para isso, porque tem um outro lado. E a gente tem que ouvir com os ouvidos da criança. A gente não pode negar o que ele está sentindo, é muito difícil, né? E aí eu falava para essas mães no Instagram, é difícil ser mãe de uma criança neurodivergente, eu sei, porque eu sou. Mas é muito mais difícil ser um neurodivergente. É muito mais difícil. E aí foi isso, eu fui normalizando, eu fui me desprendendo desse lugar. Mas aos 10 anos, a Maria Fernanda falou que ia se matar. Com 10 anos. Com 10 aninhos. Com 10 anos. Ela falou, e tanto que uma mãe me ligou desesperada, falou assim, olha, minha filha acabou de ligar aqui chorando, que a sua filha está na escola falando isso. Eu liguei para a escola, eu falei, pelo amor de Deus, né, coloca alguém do lado dela, eu não sei o que vai acontecer. Foi um desespero, eu fui atrás e tal. E ela falou, mãe, eu não aguento mais, eu não consigo, eu não sei o que acontece comigo. Né? E eu falava, seu cérebro é um pouquinho diferente, ele não está errado, mas ele é diferente. Algumas coisas que eu vejo de um jeito, você vê de outro, e está tudo bem. A gente só precisa encontrar um jeito que te deixe confortável. E fui colocando ela nesse lugar. E a orientação parental foi me trazendo isso também, né? Escuta a sua Essa filha, escuta a técnica sua também, filha. né? De abordagem. De entender, de resolução de conflitos. Então, olha, tem isso daqui, minha filha. Tanto a terapia cognitivo-comportamental quanto a orientação parental e tudo que eu estudei nos dois lugares, era trazer assim para ela, não existe só um jeito de resolver. E tá tudo bem se você tem mais dificuldade, ou que você consegue sozinha, ou você precisa de ajuda, e tá tudo bem. E aí, quando passava essa avalanche de coisas, eu ia pro Instagram e falava. Mais detalhe, eu perguntei pra ela se eu podia abrir o Instagram. Isso. Falei, Perfeito, filha, perfeito. eu vou fazer um Instagram aqui, que eu vou falar Pra da ajudar minha outras rotina. meninas, E você faz outros parte meninos. da minha rotina. Tudo né? bem pra você? Ela falava, tudo bem, mamãe, pode fazer. E ela é muito bonitinha, que ela é minha fã, né? Ela fala assim, eu tenho orgulho de você, mãe, eu tenho orgulho. Ai, mãe, você ajuda tantas mães, né? Só que aí, o que aconteceu? Muita gente começou a vir pro meu Instagram. Começou a vir gente, vir gente, vir gente, vir gente, vir gente. E pessoas falando assim, aconteceu tal coisa, o que eu faço? E eu sempre fui muito cuidadosa com isso, porque eu acho que não existe régua e nem verdade absoluta. E o que funciona na minha casa pode não funcionar na casa daquela mãe. Eu não sei a realidade dela, a disponibilidade emocional, financeira, de tempo, o que ela tá Suporte. passando. Nada. E aí eu falava assim, olha, eu não consigo te ajudar assim. Aí eu falei, não dá. Eu não posso ficar nesse achismo, seria muito até irresponsável da minha parte palpitar. Eu não gosto de palpite, né? Vou estudar para ser orientadora parental. Procurei um curso, comecei a participar de um congresso de orientação parental. E aí me formei como orientadora parental, sendo uma pessoa formada em comunicação social de base, né? E aí uma vez me falaram assim, você não tá querendo fazer papel de psicólogo não, sem ser psicóloga? Eu falei, não acho. Eu acho que assim, que bom que existem pessoas procurando orientação parental, porque quanto mais procurarem... Mais Andréia, profissionais a gente vai ter. isso claro. é muito bom,
a gente está utilizando algumas palavras que a gente tem esse conhecimento, mas o nosso público... Vamos explicar um pouquinho o que é orientação parental. Uhum. Parental. É. Bacana. A orientação parental é um profissional que ele atua justamente na dinâmica familiar. Sendo ele psicólogo ou não, mas o psicólogo ele tem muito mais capacitação e poder sobre algumas situações que o orientador parental não tem. E aí cabe ao orientador parental olhar e falar assim, até aqui eu posso ir. E também é importante a gente saber também que o psicólogo, ele tem uma orientação, mas ele também pode não ter o conhecimento total. Então, por isso, também ele precisa se capacitar para como ser um orientador. Isso é fundamental. É importante também. E o orientador parental, ele entende da dinâmica familiar, de como essa família está funcionando, qual é o entendimento dessa família sobre o desenvolvimento humano e da criança, os marcos do desenvolvimento, para poder oferecer uma dinâmica mais saudável, mais assertiva. No meu caso, eu me aprofundei na neurodiversidade, né? Então, eu fui... hoje, como orientadora parental, eu atendo 100% de famílias com filhos neuroatípicos, porque eu fui atrás desse lugar. Que foi o que te levou para ir. Exato. Foi o que te levou. Exato. Mas o orientador parental, ele traz essa dinâmica, porque a gente, às vezes, está dentro do olho do furacão e a gente não vê saída. E também, eu acho que cabe ao papel do orientador parental muito bem instrumentalizado, entender de uma desconstrução social sobre padrões de relacionamento, padrões culturais, para ir para um lugar mais de liberdade. Olha, por que você tem que praticar a obediência? Eu li um livro da Philippa Perry que me abriu os olhos sobre... tem uma passagem no livro que ela fala assim, o dia que seu filho não precisar mais te obedecer, o que vai sobrar da relação de vocês? Perfeito. Perfeito, né? Então, assim... Não vamos trabalhar... Se estiver baseado só nisso, não restará nada. Não vai restar nada, exatamente. Então, o que você quer? Qual o pacote de habilidades que você quer que seu filho tenha quando ele for um adulto? Que ele tome as próprias decisões, sendo ele neurodivergente ou não. Então, como que a gente vai trabalhar isso? Então, o orientador parental, ele modifica a dinâmica a partir do olhar daquela família. Eu acho que o orientador parental, ele tem um papel de tem que ter muito respeito por aquela família, por aquela história. Entender aquela cultura. O contexto, a cultura, exatamente, né? As suas crenças. O que são os seus valores inegociáveis? O que não dá pra gente pensar, olha, aqui não mexe nisso. Então, a partir disso, como isso interfere na sua família? Como a gente pode trazer um pouco mais de saúde aqui para essa relação, para você voltar a amar seu filho? Dentro da neurodivergência, o que mais chega para mim são famílias que falam, eu não gosto do meu filho. E quando, na verdade, você não está amando a maternidade neurodivergente, não é o seu filho. Mas você não ama porque é desconhecido. Então, o orientador parental, ele traz esse lugar. No meu caso, né, que atuo com a neurodivergência, traz esse lugar também. Então, é uma troca, é um lugar onde a pessoa não vai ser julgada, né? Não tem o chicotinho, eu falo, olha, aqui o chicotinho do julgamento você deixa na sua bolsa, não vai entrar aqui, você tá à vontade. Não vai fazer nenhum Fica papel. Tranquila. Exato. Então, me fala, né? Então, tem pai que fala assim, olha, não vou negar, eu bati no meu filho, né? Eu falo, eu também. Eu já fiz Momentos isso. de desespero. Porque me falaram assim, dá um tapa que vai resolver. E assim, e o que você fez com isso, André? Porque eu não sei lidar. Eu pedi perdão. Eu cheguei para minha filha um dia e falei assim, filha, eu fiz um negócio muito feio com você, que eu me arrependo, porque eu não sabia o que eu estava fazendo, não foi culpa sua, Porque né? no momento que você não pede perdão, você está legitimando o tapa que ela vai dar em alguém ou em você mesma. Exatamente. Então, é sobre isso, né? Então, vai lá. E ele falou, mas ele não vou perder o respeito? Pelo contrário. Você está humanizando a sua relação com seu filho. Então, o orientador parental, ele humaniza as relações. Ele traz conforto para as famílias. Ele permite o pai ser pai, a mãe ser mãe, com todas as dificuldades que tem. Porque a gente fala muito... Por que você está buscando essa perfeição toda? Né? Por que você quer essa maternidade? Que sentido faz isso, né? Se permita reduzir danos e não perfeição. Exatamente. O filho perfeito não nasceu. Não. A partir do filho não perfeito, neuroatípico, o que é possível, qual é o amor possível para ser construído? Isso, e é tão libertador isso. Então, o orientador parental tem esse papel. E por que eu fui fazer orientação parental? Porque eu falo muito isso pro Paulo, falo, o universo trouxe muita coisa boa pra gente, eu tenho que devolver pro universo, Paulo, porque se ficar comigo vai dar ruim. Não pode ser. Eu falei, eu preciso devolver. As outras mães precisam saber que os filhos não estão fadados ao fracasso.
As outras não mães vão para cadeia. não vão pra cadeia. Elas... Não vai ser uma adolescência cheia de advogados criminais. Aquela mãe no domingo, né, com a bolsinha na Exatamente. porta da cadeia. Não, não vai. Que tem saída sim. Ela só precisa acreditar, né? Ela precisa ter informação, ela precisa se libertar. A informação salva. E eu acho que você hoje está na sociedade trazendo um Essa papel, possibilidade. através das redes, de ampliar. Uhum. E quando você fala desse papel da gente não ter o olhar do julgamento, entender a cultura, você vê que você está ali na rede, mas você está falando para todos. Uhum. Pro carioca, pro nordestino, pra pessoa do sul. Enfim, você traz um universo e que a gente vai entender. Uhum. E que, isso é muito fácil, porque você veio de uma família que tem um poder aquisitivo. Mas a gente não está falando sobre isso. A gente está falando de amor, disciplina, Isso. carinho, respeito, Isso. autoridade, né? Uhum. O que é isso? Limite. Limites, Conexão afetiva. conexões, né? É. As Então eu acho que conexões você afetivas. traz um papel muito bacana. Bru, você tem alguma imagem aí pra gente? Olha Vamos aí, lá. ó. Aí, isso é uma matéria, né, da Veja, Uhum. já foi definido, que eu achei bacana, porque eles botaram o que é o transtorno opositivo desafiador, né? Que eu acho que tem muita gente que nunca ouviu falar. Uhum. Então, a gente vê que não é invenção, existe, tá No DSM. no DSM-5. Não é uma coisa que entendeu? tirou, ninguém Porque tirou tem da gente que fala cabeça. assim, isso aí é invenção. Não, não é invenção. Isso é falta de educação, é né? limite. Julga, né? Julga. É muito Próximo, importante Bru. a gente falar sobre isso. Uhum. No Até porque as sentido, pessoas não ouvem, né? E que não é uma coisa que acontece só dentro do ambiente familiar, na casa, né? Uhum. Porque para ter esse diagnóstico, a gente sabe que tem que acontecer em outros ambientes Sim. também. E aí é o que você falou. Ela veio Exatamente. apresentando em casa, mas quando ela Na foi para o escola, convívio da na escola, família. começou a ter esse convívio também. Próxima, Bru. E quando não é teimosia nem falta de limites da criança, exatamente isso, né? Porque você deve ter ouvido, isso é birra, Não, muitas isso é falta de vezes. educação, isso é Você falta não tá de dando tapa. limite, Isso é falta né? de tapa. falta de- Ela tem demais. Vocês só dão muita coisa pra ela. Porque aí tem a tal questão do poder aquisitivo, porque você pode isso, você pode aquilo. É, Não, não é isso, não não, é. gente, né? Não tem isso. Não, não tem a ver. Tem a ver com dificuldade. Ela tem. É diferente. Ela não É consegue. diferente. Eu tô fazendo aqui é diferente. Vocês precisam entender que é diferente, né? Não, mas não é diferente. O que é diferente? Sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a falar assim. Tá, tô fazendo tudo errado. Se fosse na sua casa, ela fosse a sua filha, fazendo exatamente isso agora, o que você ia fazer? Me fala. Me dá uma sugestão. Me dá uma sugestão, me fácil fala. julgar, né? É muito fácil. Ó, você fala assim, teve uma época, é uma brincadeira, que fala assim, olha, cocô de cachorro resolve. Eu falo, qual a raça? Me fala a raça que eu vou atrás. Uhum. Gente, pelo amor de Deus, para de julgar, não vocês não estão sabendo lidar. Eu sempre trouxe para as famílias, né, uma metáfora que é muito interessante, que é a questão da gente torcedor num jogo de futebol. É muito fácil estar ali na torcida e julgando aquele jogador que está ali, Aham. né? Atenção, é ele que está ali e é Uhum. muito fácil estar de fora julgar. Então, assim, se coloca no lugar daquela pessoa que está ali na hora do campo. Uhum. Então, para você que está de fora, que você pegou a tia, né, ou a avó distante que veio visitar, pegou um recorte daquela situação e quis fazer o julgamento. Uhum. Então, mas convive o dia a dia com aquela situação, né? Uhum. E eu acho que as nossas crianças, os nossos adolescentes neurotípicos, a gente tem muito isso, que é muito fácil quem está de fora julgar. Não está dentro do jogo. Uhum. Então, eu coloco como sempre dentro de uma torcida, né? Porque na torcida é muito fácil ficar julgando as coisas. E outra coisa, que é uma situação muito comum, é assim, as pessoas, elas são mais complacentes com os comportamentos disruptivos das crianças que têm fenotipia, ou são Exatamente. crianças, ou pessoas com deficiência física. Elas são super complacentes, elas acolhem as mães. Quando está visível. Isso. Exato. Os transtornos ocultos, eles são muito cruéis, porque aí é julgamento em cima de julgamento. Ah, não é possível. Exatamente. Imagina, tá normal. Por que ela não é assim na hora de ficar usando celular? Por que ela é assim na hora que ela tá no show? Ah, por que não sei o quê? Em casa, Então é só falar um não que ela já explode, né? E não é só um não.
ela tem todos os nãos. Tanto que a Maria Fernanda, ela é super adequada. Né? Ela tem ainda a Uhum. rigidez cognitiva, porque nós fizemos uma Sim. segunda avaliação nela, né? Agora, esse ano. E aí, nós tivemos outro desdobramento do diagnóstico, mas ela tem dificuldades psíquicas e que geram prejuízo. E tem coisas que ela Sim. não vai ter a habilidade, mas ela tem outras E habilidades. vamos potenciar aquilo que ela tem de bom. Isso. E agora, o que ela não tem habilidade, que está ali fazendo parte do cérebro dela, que não é defeito, mas que é o jeito É o dela. padrão Então, para dela. que eu vou bater o martelo em cima dessa parede dura? Vamos por outro lado. Vamos fazer de outra maneira. Que isso também é muito importante para os Uhum. pais saberem. Uhum, Né? uhum. A Ana, quando ela atendia criança, hoje não mais, mas as palestras dela, ela falava uma coisa que era muito bacana. Desperte no seu filho, desde pequeno, aquilo que ele tem de talento. Uhum, uhum. Em vez de estar julgando porque ele é ruim na matemática, porque ele é ruim, sabe? Desperta aquilo que ele tem e joga. É. O que tem de bom, né? O que que tem de bom? Porque É a onde gente você fica, constrói não, a a gente vai autoestima, né? esquecendo de ir naquilo que ele tem de bom só e vê vai o ruim. batendo no martelo aquilo que ele não vai conseguir. E outra coisa, hoje de E manhã, aí no vem a café da frustração. manhã, eu estava conversando com o Paulo, né? A gente estava falando sobre o conceito, né, de criar filhos. E que a neurodiversidade coloca a gente num lugar tão gostoso, tão libertador, que é sobre o ser humano. E quando não é crueldade, eu posso até estar sendo leviana e julgar, mas quem não vivencia a neurodiversidade, ela fica no lugar do ter humano, né? Uhum. Porque você se preocupa com o ter, o que ele vai ter, se ele vai para tal lugar, se ele vai fazer isso, se ele vai ser aquilo. O filho vira meio que um objeto, um troféu ali de recompensa pelo Exatamente, investimento feito. Exatamente. Mas a neurodiversidade te tira desse lugar, né? Então, É amar por amar. É. Não é puramente. no investimento de longo Puramente. prazo que teu filho vai te retornar, que vai. Nenhum filho é investimento Garantia de nada, de né? retorno. É. Não é mesmo. É, É só exercício de amor. exatamente. Só que tem que ter um padrão de amor, que é o padrão do que ele vai ser, qual o troféu que eu vou botar na sociedade. Porque aí o sucesso do filho é atribuído à mãe Aham. ou ao pai. Aham, do né? investimento que foi feito. Exatamente, não é verdade. Não é é. verdade. E é tão libertador não estar nesse lugar. Então, hoje, a minha filha, ela tem um nível de empatia desenvolvido que eu acho que né, esses 17 anos de trabalho Uhum. com ela colocaram a gente, enquanto família, nesse lugar. Mas, por exemplo, ela é uma menina de 17 anos, ela liga todos os dias para os avós. Vó, você tá Olha bem? o afeto, olha o carinho. Vô, como é que você tomou o remédio? Ah, você tá bem? Fez não sei o quê? Como é que você tá? Né? A amiga dela, esses dias, ligou pra ela, tô precisando conversar, Mafê, que Bonitinho. terminei o namoro e tal. E ela, eu tô aqui, eu posso te ouvir a hora que você quiser. Já reproduzindo o tanto de troca e conexão afetiva que você passou a ter Pra com ela. ela. Exatamente. É o Ela espelho, escreve, ela faz né? cartas, assim. Exatamente. Então, quando ela tá nervosa agora, ela fala assim, dá um tempo pra mim, deixa eu ficar sozinha no meu quarto, que eu preciso respirar pra me acalmar. Que adolescente que faz isso? Autorregulação. Ela já Totalmente. tá Ela está sabendo aprendendo lidar. a fazer É. a autorregulação. E ela É lindo falou isso, esses né? dias, ela tá no primeiro ano do ensino médio, está indo pro segundo, porque ela tem 2 anos aí que nós seguramos por conta da Uhum, maturidade claro. dela e que para ela foi fundamental. Então, ela é uma menina de 17 no primeiro ano do médio, enquanto as outras são no vestibular já. E tudo bem. Mas tá Pra bom. mim tá ótimo. E pra ela muito mais, né? E ela falou, olha, mãe, eu não sei, mas eu acho que eu vou fazer psicologia. Bonitinho. É mesmo, Mafê? Por quê? Ah, porque ajudar as espelho que ela pessoas vê. é algo muito bom, né? Ela fala assim, eu quero ouvir as pessoas. Bacana. Né? Então, ela tem isso desenvolvido que, pra mim, ganhei o jogo. Não, é Oscar, né? Fazer um Totalmente. filho divergente ser empático e proativo nesse aspecto, acho que devia ser Oscar para todos, né? Mas é um Oscar. Eu No tenho mundo um- que a gente é. vive de competitividade, de comparações, e de que ninguém escuta ninguém, É. isso é um troféu. Ai, né? e como é? É Eu Oscar tenho um áudio mesmo. do Miguel, que é o psiquiatra da Fê, ele fala, a Mafê é um caso de sucesso, né? Muito, né? Então, Sucesso de ser humano, né? de ser humano, de ser humano. Exatamente. De Então, construção de um ser humano. tá ainda, Isso é né? legal. Tem das, Não. Uhum. naturalmente, Nada, mas uma obra, ser humano é uma obra inacabável. inacabável, exatamente, né? Bru, vamos pro repórter Pipinho? Ah, vamos lá. Olha só, Repórter Pipinho é um momento onde a gente dá voz para nossa comunidade.
nós temos uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável. É uma comunidade para as pessoas que querem ter conhecimento, independente da sua escolha profissional, mas são pessoas que gostam do conhecimento. Então, é um momento que a gente dá voz a eles. E como a gente faz isso? Tipo, 2 semanas antes da sua presença aqui com a gente, hoje, a gente apresenta as suas redes, apresenta o seu conteúdo, pede para que eles não te sigam, né? Só vão te seguir depois que o episódio vier para o ar, e que eles possam tirar as dúvidas deles em relação a esse conteúdo que você fala e um pouco do que a gente já conversou aqui. Tá bom? Vamos lá? Vamos. Primeira, Bru. Como diferenciar comportamentos desafiadores típicos de uma criança dos sinais mais claros do transtorno positivo desafiador? O prejuízo que essa criança está. Então, todas as crianças, em algum momento, vão ter comportamentos desafiadores, naturalmente, porque elas não sabem lidar com todas as frustrações e emoções. Isso é do desenvolvimento humano. As crianças com transtorno opositor desafiador, elas têm uma frequência e uma intensidade desses comportamentos maior e com prejuízos maiores, ainda que a família ou os adultos cuidadores, bem instrumentalizados, estejam ali fazendo um acolhimento, uma abordagem do que está acontecendo, ela tem dificuldades em se regular, muitas dificuldades. E essa dificuldade gera prejuízo, porque é uma criança que vai ser excluída, vai ser tirada de uma atividade, uma criança que vai ser tirada de uma sala de aula. Como ela fez, aos 10 anos, quero me matar, né, mãe? Exatamente. Nesse sentido, não consigo Ela- acertar, eu não consigo Eu não dou interagir. conta. Eu não dou conta, né? Eu não dou Perfeito. conta. Então, o prejuízo que essa criança... E eu falo que não é Sofrimento que o ela tem. sofrimento, e não é o prejuízo do adulto em lidar com essa criança. É o prejuízo da criança em estar naquele lugar. É isso que precisa ficar claro. Exatamente. Porque tem família que fala assim, eu não aguento mais. Mas se você não aguenta, ele muito menos. Então, olha para a criança e para o prejuízo dela. Perfeito. Próxima, Bru. Educar uma criança com TOD pode envolver birras, xingamentos, culpa e julgamentos externos. Quais estratégias podem ajudar as mães a lidar com esses desafios? As mães e os pais. As mães e os pais da sociedade. Os cuidadores, Os né? cuidadores. E a sociedade também. Eu gosto muito de falar da dinâmica de você não tomar isso pro lado pessoal, né? Porque as Perfeito. pessoas tendem a levar muitas coisas pro lado pessoal. E a gente está falando de criança, né? A gente está falando de um cérebro que funciona diferente. Então, quando você se tira a sua armadura de falar assim, poxa, tá me atingindo, tá me xingando, a pessoa tá me julgando, não leva pro lado pessoal. Entenda, assim, eu tô vendo que tá muito difícil para você. Como é que eu posso te ajudar? Quando a gente vai para esse lugar, a gente se liberta de todas essas amarras do julgamento, da birra, de olhar para isso como ofensivo e olhar para isso e falar assim, eu preciso atuar. Ele tem uma necessidade que eu não estou conseguindo me comunicar. Então, eu saio desse lugar de onipotência, né, que ele tem que me obedecer, ele não pode fazer isso comigo de jeito nenhum, está me ofendendo e a sociedade me cobra que eu seja radical com isso, para como eu posso te ajudar? E uma coisa que você fez que eu achei fantástica, André, essa coisa de você, se é criança, né, você ir para a altura da criança. Isso é fundamental. Fundamental, Porque porque a criança vê a gente o tempo todo olhando para cima. Isso é muito esquisito, né? a minha Você, quando filha... quer aconchegar, quando você quer acarinhar uma criança, você tem que ficar na altura dela. E até né? o seu semblante, né? Que a gente fala. Minha Exatamente. filha falava assim, para com esse olho, mãe. Porque às vezes eu arregalava ela, que olho de Mônica. Que olho de Mônica. E assim, é verdade. Então, era muito difícil. Falar que tudo isso... Falar é fácil, né? Eu passo por tudo isso. Então, eu falo que às vezes você mata uma savana inteira dentro de você. Mas, poxa, você é o adulto. Teoricamente, o seu cérebro é o sofisticado, da criança não. O seu tem essa possibilidade. Da criança não. E aos Exatamente. poucos a gente tem que ir educando e ensinando aquela criança o que é negociável Isso. e o que é determinado para aquela família. Uhum. O que São os valores os valores, essenciais. Exato. os valores essenciais daquela família, isso não pode ser mudado. São inegociáveis. E o que a gente percebe, Andréia, é essa oscilação que a própria criança, quando chega no consultório, ela se perde, porque ela não sabe o que é negociável e o que é uma regra daquela família. Né? Então a gente precisa orientar. E isso os pais não são culpados. Eles querem acertar, mas a gente precisa orientar eles Isso. e também aquela criança entender
o que é regra e o que é negociável. Exatamente. E Isso tem é que ser. fundamental. Tem que ser. E eu falo muito nas orientações parentais. O respeito, ele é horizontal. A hierarquia é vertical. Então, Isso. aqui em casa, papai, mamãe, filho, todo mundo se respeita, todo mundo fala no mesmo tom, todo mundo tem o espaço, você tem todo o direito de falar dos seus sentimentos. Quando você tá com raiva, eu sei que você vai sentir raiva de mim, você tem todo o seu direito. Falei, eu sinto raiva de você também. Não é tudo que você faz que eu gosto. O amor é uma coisa, mas a gente sente raiva das coisas e tá tudo bem. Agora, o que que eu faço com essa raiva é diferente. Mas, enquanto família, olha, até aqui você pode ir. Eu gosto muito de analogias, porque os pais começam a abrir clarão, né? Falam, filho é rio, pai e mãe é margem. Deixa correr. Bateu na margem, você fala, Tem que opa, voltar. volta, você tá indo para um lugar Perfeito. errado. Perfeita Né? essa analogia. Não é? Perfeito. Próxima, Bru. É possível que o Todd melhore ou desapareça com o tempo? Olha, pode até não dar cadeia. A gente tá vendo aí que nem todo mundo vai pra cadeia, não. Eu vou falar uma coisa que, assim, eu tenho um pouco de receio de falar, mas eu explico. A minha filha fez uma segunda avaliação neuropsicológica esse ano e ela não pontuou em nada para Todd. Que legal. Zerou. Ah, ela não tem mais o Todd? Ela desenvolveu habilidade. Ah, mas que bacana. Mas isso é totalmente possível, tá? É que nem, por exemplo, quando você pega o espectro TEA, o transtorno do espectro autista, você pega uma criança em nível 3 e você traz ela para o nível 2. E vai 2 você regredir. E traz podendo pra chegar a 1. 1. Entendeu? Uhum. Então, é aí que a gente prova, mais uma vez, que aquela questão da neuroplasticidade cerebral é real. É real. Então, eu vejo gente falar assim, não, isso não é possível. Pode ser difícil, mas o cérebro, eu brinco que em se plantando, tudo Colhe. pode se dar. Né? Exatamente. Terra Brasilis, em se plantando, a gente vai colher. É. Agora, não é de um dia para o outro. Então, é isso que eu falo para as famílias. Tem um intervalo aí. Falei, você vai no Pinterest, você tem um banheiro, tá todo arrebentado, azulejo caindo, vazamento, tá horroroso. As pessoas fotografam isso, colocam no Pinterest, aí depois de algum tempo aparece o depois, né? 15 segundos depois, isso. assim, né? É. O horroroso Mas não pro mostra lindo. a caminhada Não pra mostra o aquilo chegar. processo de Exatamente. transformação. É. Isso acontece muito em sites de obras, né? Aí, O antes e depois. Como se fosse um sonho. Que às Não, vezes a gente vai é bater ali, vai maravilhoso. estourar o cano, Um e que tudo cano, que a gente projetou vai te entendeu? atrasar, É, a obra atrasa. Era só pra trocar Vai esse furar o azulejo, mas cano tem do um furo. vizinho, vai trocar Isso. vai fazer bagunça no vizinho. Tudo é um processo. E esse processo que ele tem que ter consciência. Então, quando eu digo que a minha filha não pontuou mais para Todd, dos 7 anos da primeira avaliação para os 17, eu tenho um intervalo de 10 anos trabalhando. 10 anos. Então, é possível? Sim. Mas vai depender de tantas interações e de tantas vezes que você quiser desistir, você descansar. Com certeza. E é uma coisa tão interessante, André, que você traz e a gente para pensar quando a gente está aqui, nesse bate-papo da gente, que é a questão que naquele primeiro momento que a gente começa a lidar com aquele conflito, realmente ele vai ficar muito maior. E cada vez você vai estar perdida. Agora, a partir do momento que você começa a ter uma orientação de um profissional como você, que está ali, as coisas vão se acalmando. E naturalmente essa maré vai baixando, porque todo mundo está conseguindo aprender a lidar com aquilo. Exato. Então, é lógico que no início, na infância, vai de repente esse sintoma parecer muito maior. Hoje, quando você olha para ela, para Maria Fernanda, você vê ela completamente diferente. Porque ela está se entendendo, você já entende, e todo o contexto que está à volta dela também está entendendo. Só que no início começa aquela... Sabe, todo mundo querendo dar o palpite ali. Você disse uma coisa fantástica. Ela não pontua mais. Pode ser que o cérebro dela tenha essa tendência, esteja lá. Mas outras áreas foram tão fortificadas que essa tendência não pontua mais. Exatamente. Então, porque vai ter gente, impossível, não desapareceu. Pode, mas ela conseguiu, com treinamento do controle emocional, fazer com que aquilo fique ali. Ela tem, no diagnóstico atual, fechou para deficiência intelectual leve. Sim. Né? Ela tem um comprometimento de 30% da cognição dela, tanto social quanto emocional, acadêmica.
Mas ela tem muito potencial. Então eu falo, ela tem 70% de potencial. Então vamos focar no 70%. Exatamente. Né? E aí a gente continua desenvolvendo essas habilidades. Então hoje ela reconhece as emoções. Eu falo que ela pode dar palestra sobre emoção. Aham. Então ela fala dos sentimentos, ela fala das emoções. Ah, porque eu tô com angústia. Eu olho para ela, 17 anos. Como é que é, Maria? Angústia? O que tá te angustiando, né? Porque eu senti ciúmes, porque ela sabe dar nome para as coisas, Os né? sentimentos, É, né? Isso é e- tão E bacana. quando ela tá com raiva, que ela percebe que ela vai explodir, né? Então ela fica assim, travada, ela fala, me dá um tempo, eu preciso. Então, Perfeito. às vezes ela entra no quarto dela e dá um grito, e grita. Uhum, sim. E eu, tá tudo bem pra mim, eu vou falar o quê pra ela? Não, É a você é forma proibida de como o gritar. controle Regulação, dela, né? Ela precisa se regular. Ela tinha objetos que eu fiz aquela garrafinha sensorial pra ela, eu fazia de tudo pra ela, né? Luzinha, isso, cheirinho. Teve uma época que eu coloquei umas pulseirinhas nela e eu falei, ó, toda vez que eu estiver longe de você, você segura na pulseira e você vai lembrar que eu te falei que você pode sentir raiva sim, você só fala que precisa de um tempo. Se algum adulto falar pra você que você não pode, manda me ligar. Me liga na hora, né? Que eu vou falar, não, ela pode sentir isso sim, deixa ela sentir. Ela só precisa acalmar, ela precisa de alguém que acalme, mas deixa ela sentir, né? E vai, né? E a gente vai conseguindo. Eu falo que pai e mãe tem que ser E aí criativo. Você vê, ela conseguiu uma identificação de sentimentos, de emoções, de controle, né? Que muitos adultos não têm. Exato. A maioria dos adultos não tem, não sabe nem definir o que sente. Exatamente. Exatamente. Então é uma conquista, né? Uhum. Próximo, Bru. Como lidar com com as crises de oposição em público, quando a criança recusa regras ou reage de forma explosiva? Tipo no shopping, né? Uhum. Eu quero aquilo e a gente não pode dar. Você tem que escolher quem que você quer desagradar. Se é a plateia, né? Ou se é seu filho. E quando eu falo desagradar Perfeito. seu filho, não é dar o que ele quer. É falar pra ele ali, sentar no chão do shopping e falar assim, eu sei que você quer muito, não vai ter, mas eu tô aqui pra você. E deixa a plateia assistir. Não se preocupar, né? Porque, de novo, ninguém vive aquilo que você vive. Faz sentido você oferecer o que seu filho tá querendo naquela hora? Vai mudar os Tá valores da dentro sua dos família? valores da família? Não Implica, tá. vai modificar, vai transgredir? Não, então, por que não vai atender um desejo, se você pode? Né? Se numa passeio no shopping às 10 da manhã ele quer tomar um sorvete, porque ele não almoçou ainda, mas quantas vezes você tomou a sua cervejinha numa praia às 10 horas da manhã? Né? Qual é o problema disso? Então, E é todo dia que ele todo está aqui dia, nesse espaço? revisita isso antes de tomar uma decisão. Os pais não precisam de filhos imediatistas, precisam de pais assertivos. E ser assertivo é você analisar a situação. Agora, não faz sentido, eu não quero que isso aconteça, e ele vai desregular, é fato. Você fala, não, eu não gosto de ouvir, não, adulto não gosta, tem adulto birrento. A criança, então, e o neurodivergente, então, né, vai fazer muito mais a desregulação. Senta e fala, olha, ou a gente pode ir para um lugar para ele se acalmar, ou a gente pode tentar outro dia, olha, a gente vai para casa hoje, pega no colo, no abraço, e a criança vai gritar até o estacionamento do carro, e você fala, amanhã a gente tenta de novo, hoje foi difícil para você, mas a gente pode tentar de novo. Mas, de novo, né, escolhe quem você quer desagradar. Eu, graças a Deus, escolhi desagradar a opinião e o julgamento das pessoas, né? Porque Escolheu eu a sua filha, né? Escolhi a minha Você, filha. pai, precisa também Perfeito. entender que nem tudo vai ser rigidez, né? Aham, exatamente. Ai, o meu filho é rígido, Que mas e bom. você? Qual é o seu padrão? Né? Agora, não é fazer, vai fazer tudo o que quer, não. É escolher como você vai fazer e como você vai se comunicar com essa criança. Ela tem dificuldades. Se você desconsidera isso, você fica preso naquele comportamento de obediência, padrão estrutural da sociedade. Não funciona. E aí você tem que lidar com o quê? Com o público, porque aí você tem certeza. dificuldade de lidar com o público. Né? Verdade. Próxima, Bru. É comum confundir transtorno opositivo desafiador com transtorno do espectro autista, TEA, considerando que ambos podem apresentar desafios comportamentais e dificuldades na interação social? É bastante comum, né? E até hoje a gente tem... Tá sempre no diagnóstico diferencial, né? Exato. Que não é inconclusivo. Eu achei isso um absurdo. Não é? Inconclusivo. Inclusive Sem porque hipótese. a culpa é dela, Sem né? hipótese, E leva. sem hipótese nenhuma. Você tem Exa- hipótese diagnóstica. Não, ali foi inconclusivo.
Hoje em dia a gente fala muito em neurodiversidade, né? Porque muitas vezes não vem só um único Uhum. diagnóstico e não dá pra gente determinar uma pessoa por um único aspecto. Tem as comorbidades, né? Exatamente. E o que acontece? Existem, sim, comportamentos similares, existem coisas que são compatíveis para todos os diagnósticos, outras nem tanto. Então, é comum, né? Mas o importante o que eu penso é olhar para a neurodiversidade de forma ampliada, considerando aquele funcionamento cerebral. Até mesmo dentro dos autistas, não tem um igualzinho ao outro, né? Seres humanos, não tem nenhum que é igual ao outro, então por que que isso vai acontecer assim? E aí o caminho é, na dúvida, volta no especialista. Eu tô com Com essa certeza. dificuldade. Eu fiz essas. Tem o seu caderninho de Um anotação? caderninho, Eu exatamente. fiz essas anotações aqui, eu tô com essa dúvida e pergunta, né? Mas é bem comum essa confusão acontecer. Sim, pode acontecer, ainda mais pela prematuridade Uhum. também, né? Que é um critério que joga para os dois lados também. Próxima, Bru. Para os professores, qual a melhor forma de trabalhar com alunos com TOD, especialmente em salas de aulas mais cheias? Esse é o grande desafio, né? O ambiente escolar. Porque a gente tem crianças, todas da mesma idade, teoricamente, comportamentos muito semelhantes das crianças típicas e um que destoa muito. E a professora que tem que dar conta de todo mundo e as crianças que não entendem acabam fazendo práticas de não De assertivas. bullying mesmo, bullying Bullying, aberto, né? exclusão, vão Exclusão. excluindo. Não tem jeito, eu acho que dentro da pedagogia os professores não são preparados para a Não são, neurodivergência, é um problema, acho que da sociedade, a gente tem que olhar isso como um problema de construção, mesmo governamental, projetos de políticas públicas, só que não tem jeito, tem que ter uma força da sociedade também. Então, a minha recomendação para as famílias é, seja você um instrumento de informação para si, professor. Então, olha, você já ouviu falar desse transtorno? Sabe como funciona? Deixa eu te falar. Acontece assim, assado. No começo, gera estranheza. No começo, gera a impressão da escola que você está protegendo seu filho, que você está querendo passar pano, que você está querendo ensinar como atuar. Eu sou pedagoga, eu sei o que eu estou fazendo. Mas os professores estão sedentos por informação, sim, porque acho que esse assunto está Mas eles batendo também na porta. precisam de ajuda, né? Eles também precisam de Eles ajuda. precisam de ajuda, de uma informação mastigada, de uma informação que não seja só de cobrança, Isso. mas seja de parceria. De parceria. Então, É a minha fundamental. recomendação, eu vou na escola da minha filha, ainda no ensino médio, a cada 15 dias. Tem sexta-feira de manhã que eu vou lá. Eu me reúno com a educadora, coordenadora educacional, a pedagógica e as outras. Falo, olha, como é que tá? Quais são os objetivos? Qual é o projeto? Como que tá o plano educacional dela? é que Como tá não tá? indo? O que está faltando? O que vocês estão sentindo? O que vocês precisam? Isso que eu posso reduz ajudar, muito. Né? O que eu posso Exatamente. ajudar? Exatamente. Porque os pais ficam muito assim, sem se informar e como terceirizei, joga ali. É Eu difícil para todo mundo. eu falo e levanto muito essa bandeira da psicoeducação. Uhum. E quando eu falo essa palavra psicoeducação, eu estou querendo dizer que é um casamento Uhum. entre o profissional de saúde, família e escola. Uhum. Porque a gente tem que sair desse lugar de escola, e eu já trabalhei muito em escola, que eu tenho um ego enquanto escola. Uhum. Daqui para dentro, quem manda somos nós. Uhum. Lá fora, eu tenho ego porque eu sou pai e meu filho tem que agir assim. E o profissional de saúde que tem que estar ali, às vezes também moderando. Então, precisa ter mais reuniões, capacitação, e é isso. O professor, ele tem a dificuldade, enquanto escola, de administrar 30, 15, 20, não importa. Mas quando a gente se une pelaquela criança e tem o olhar para ela, a gente vai mudar todo o contexto Sim. educacional, Uhum. familiar e social. Uhum. Então, a psicoeducação, a gente não tem que botar num jogo de cabo de guerra. Uhum. Nós temos que Exatamente. se Parceria. unir Parceria. para É a ajudar. engrenagem, É né? parceria. É, E aí isso flui. eu. Olha aí, ela está com 17 anos, ensino médio, e você de 15 dias está ali sendo parceira junto com aquela Uhum. escola. Exato. Mas isso só está acontecendo porque essa escola está aberta Aí, a essa Exato. parceria também. Não, com certeza. Você A tem Maria... escolas que já, tipo, lá vem a mãe. Exato. O que você veio É. fazer aqui de novo? Ah, meu Deus, já vem ela. A Maria já passou por 5 escolas. Então é difícil, né? E as escolas, de fato, elas têm o ego, não tem preocupação, sofrem pressão de outras famílias, né? É. E aí você vai criando. A família que é neurodivergente também, ela vai por um lugar de sofrimento, de que, eu estou toda hora julgada, e a Exato. escola já é outro fica ali ambiente. Na reativa. reatividade.
E eu gosto muito de tirar esse comportamento reativo e falar, não, vamos lá ser produtivo. Ah, mas agora eu vou ter que ensinar pelo seu filho. E no final das contas, a escola vai agradecer, porque por onde o seu filho passar, você vai deixar aprendizado. Com Então, certeza. olha para isso. Para né? esse ângulo, né? É sempre aquela coisa, né, que eu acho horrível, as pessoas ficarem, a culpa é do fulano, é do ciclano, não me interessa de quem é a culpa. Uhum. Me interessa quais são as possibilidades que a Isso. gente tem diante de um Uhum. problema. Isso. Eu nunca quis Perfeito. saber quando deu problema na clínica ou qualquer ambiente que eu trabalhei. Ah, foi fulano. Eu falei, não perguntei. Uhum. Eu falei, qual o problema que a gente Como tem? que a gente vai resolver? E quais são as possibilidades de resolução? Uhum. Eu ouvi todos. Aham. Porque essa coisa, a culpa foi, não desfaz o problema. E Não vai continuar ali o resolve o problema. A criança está em sofrimento, o professor E quais está em são as sofrimento. possibilidades que a gente tem? Aí, ok, É, ponto. Né? exatamente. Mas é muito difícil as mas tem pessoas que entenderem é. isso. Mas a gente tem que entender isso. E tem que falar. Tem Eu que falo que ele falar, repete, falar, repete, falar. repete. Aí uma hora É vai. exaustivo. Eu abri uma caixinha esse final de semana e uma mãe falou assim: o que você faria? Eu escrevi assim: me pergunte o que eu faria se. Entendi. E aí as mães foram colocando, né? Alguns pais participam também. Aí uma mãe falou assim: se a escola só deixasse seu filho ir para o passeio se algum familiar acompanhasse. E aí eu falei: olha, pode ser que eu seja cancelada depois dessa resposta aqui, mas eu preciso falar. Se você é mãe de uma criança neurodivergente, se coloca nesse lugar de vulnerabilidade e você conhece seu filho. Você sabe das fragilidades, você sabe da bateria social dele, até onde ele consegue ir. Ele está indo para um ambiente novo, fora do ambiente escolar, com muitas informações, com muitas dinâmicas, muitos estímulos. Então, assim, ele vai dar conta? Ele vai ter recursos suficientes? A escola tem que levar mais 15, 20 crianças, eles precisam olhar... Que vão mudar o não pode perder comportamento um. totalmente... Porque está fora de do ambiente todos. conhecido. E todos vão ter... E ela vai ter que devolver adaptar. todo mundo no final do dia, não é só o seu filho. Então, assim, você conseguiu analisar a sua casa? Agora, vai na escola e fala, quais são as suas dificuldades para que o meu filho possa ir? Me conta. Olha, com essa dificuldade, você pode agir assim, com essa. Ah, com essa aqui eu sei que é perigoso. Tudo bem, eu vou nesse passeio. Qual o problema? Se desprenda dos padrões. Então, olhe para a necessidade do seu filho e seja parceira da escola. Você não precisa interagir nas atividades. Você pode estar ali Ficar supervisionando. distante. Acabou a bateria social, acabou, a gente volta antes. Não tem problema. Exatamente. Pronto, né? Então tá tudo bem ser assim, né? Exatamente. Tem uma série maravilhosa da Netflix que fala As Mães dos Pinguins. Vocês chegaram a ver? Não vi. É maravilhosa, que fala sobre neurodiversidade. É isso mesmo. E tem um passeio que eles fazem, que a mãe de uma da criança tá lá. E ela tá de capuz e boné, assim. E aí a menininho levanta, mãe, ela, eu não tô aqui. Mas a segurança de, tipo assim, qualquer coisa eu posso... Deu pra mim. E é tão bonitinho. Mais conta, né? Numa hora ela manda ele colocar o tênis. Você tem que pôr o tênis ali. Você não tá aqui. Perfeito, perfeito. É muito legal. Próxima, Bru. Qual a importância da terapia comportamental no tratamento do TOD e como ela é aplicada no dia a dia? A terapia comportamental, ela trabalha muito nisso, na resolução de conflitos, que é o maior desafio da criança que tem problemas de regulação emocional. Porque ela é autocentrada, ela tem dificuldade de leitura de ambiente, ela tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. E não porque ela quer empurrar a culpa, é porque ela enxerga daquela maneira mesmo, né? Então, para ela tudo é injusto, tudo é difícil. E a terapia comportamental traz esse viés da análise do problema. Olha, com esse problema aqui, essa sua escolha aumenta problema, essa sua escolha diminui problema. Então, a terapia vai trabalhando justamente essa percepção. Possibilidades que vão fazer ela se sentir melhor. Exato. Então, era muito bacana. Quando a criança é menor, você tem que usar o lúdico, né? Então, com desenhos, com seta vermelha, cara brava. Olha, isso aqui tá aumentando o problema, você vai ter que lidar com isso. Vai ensinar a fazer escolhas. E que parece tudo muito óbvio, mas para a criança que é neurodivergente, não é. E você tem que dizer o óbvio para ela, tem que desenhar o óbvio. Então, a terapia, ela traz essa transformação ao longo do tempo, não em uma sessão, Uma né? mudança de comportamento é uma construção. Uma construção. Né? Próximo, Bru. Existe alguma relação entre TOD e outros transtornos, como TDAH ou ansiedade, que os pais ou educadores devem observar? Nunca vem sozinho, né? Tá sempre de mão dada. Estudos falam muito do TDAH, que tem comportamentos muito semelhantes e que, em alguns casos, evoluem para um comportamento muito mais disruptivo. A questão da ansiedade. Então, assim, de novo, você olhar para o comportamento
operante daquela criança e as respostas que ela dá e observar. Então, assim, tem relação? Tem muita relação entre outros transtornos, mas você precisa ter um olhar muito limpo, tirar esse véu do preconceito mesmo, né? E ampliar, colocar uma lupa nesse comportamento, falar, mas isso tem uma característica aqui, isso tem outra característica de um outro comportamento, né? E fazer uma hierarquia, né? Uhum. O que está causando sofrimento? Isso. Qual é o ponto? Porque senão você faz uma letrinha, põe uma opção de letrinhas, faz um polidiagnóstico, que é muito bonito, tá, e daí? E o que acontece? Porque às vezes você não tem que tratar tudo. Uhum. Às vezes você tem que pegar isso aqui, a ansiedade está sendo pior, né? Tipo assim, a criança que tem fobia social, para poder apresentar um trabalho, ela paralisa. Isso é um problema. Uhum. Assim, a médio e longo prazo, porque Uhum. isso inibe ela até numa construção de carreira. Uhum. Agora, se o TDAH, o que incomoda é a questão de não conseguir dar conta dos compromissos, não conseguir organizar, então é isso. A Não queixa necess... principal A daquela queixa, pessoa. porque senão fica O aquela coisa, prejuízo tem todo. isso, toma aquilo. Não é Uhum. assim. Exato. Tem que ver o que causa incômodo Especificamente aquela específico pessoa. para aquela pessoa. Escolher as batalhas, né? Escolher Bia? a hierarquia das Uhum. batalhas. E ainda tem... Hierarquia das Das batalhas. batalhas. E das frustrações, porque você também tem que escolher as suas frustrações. Você não Claro, vai a gente vencer vai estar tudo, sempre tendo que fazer escolhas. vai ficar devendo, né? A Isso conta não vai fechar. Nunca fecha. Próxima, Bru. Andréia, existe alguma estratégia para evitar o esgotamento emocional ao cuidar ou ensinar uma criança com TOD? É 80-20, né? As famílias típicas, elas ficam 80% do tempo na calmaria e 20% resolvendo problema. As famílias neurotípicas é o inverso. 80% resolvendo Problema problema. e 20% ali na calmaria. Desses 20% a criança ainda dorme, né? Um pouco, né? Eu falo muito em descansar, em se permitir pequenas pausas e ter alguém para te ajudar, sim, falar eu preciso, né? Ter essa humildade, falar eu não tô dando conta, eu preciso de ajuda. Tem muitas famílias muito sozinhas mesmo, então eu falo, às vezes, vai no banheiro, coloca a touca de banho e cobre a orelha e deixa a água do chuveiro bater bem forte, porque o barulho externo vai ser maior que o interno. E dá aquela pausa, sabe? Assim, na hora que seu filho estiver tomando banho, descansando, para as mães que são solo, principalmente, né? Mas a recomendação é você não desistir, porque a tendência dos pais, principalmente com comportamentos disruptivos, é a desistência, é desacreditar, é presumir que o seu filho é Isso não vai incompetente, mudar. ele vai parar na cadeia. Então, vai presumir isso. Não. Descanse. Né? O que você puder, da maneira que você puder, encontre. Alguém tem alguma coisa para... Você tem 5 minutos, pelo menos, ali do seu dia para descansar. Isso você falou é maravilhoso, né? De ir pra debaixo. Eu entendi porque você botou a touca de banho, porque a água faz um barulhão. Exatamente. E isso acaba neutralizando todos os barulhos ao redor. Perfeito. Eu fazia isso muitas vezes. Perfeito. Eu comprei aquela touca de hidratação que é de alumínio. Aquilo faz... É uma cachoeira, Mas né? você não pensa em outra coisa. Você só fica concentrada no barulho. Naquele barulho. Então, deixa o barulho É um externo. tipo de meditação sem querer. Você foca em uma única coisa. E para os outros pensamentos. Exatamente. Limpa seu pensamento. Adorei. A touca, se for de alumínio, vai fazer mais melhor barulho ainda. Para fazer aquele barulho. Deixa o barulho interno aqui ser maior que o externo. Perfeito. Perfeito. Ainda pode aproveitar e fazer passar uma espuma de limpeza. Massageando seu corpo. Pega se não tem um esfoliante, faz um açúcar, um fubazinho com mel. Exatamente, esfolia a pele. Exatamente, com mel. Funciona, realmente. Próxima, Bru. Gostaria de saber se há diferença entre o impacto do TOD em crianças pequenas e adolescentes e como as abordagens mudam com a idade. Peraí, não entendi bem. Eu acho que a pessoa está querendo saber na faixa na criança na e quando etária. na adolescência, né? Como a gente se adequar. Eu não gosto de determinar que a criança que tem TOD, ela deixa de ser criança, o adolescente que tem uma neurodivergência deixa de ser adolescente, né? Então a gente tem que separar, porque ele está se desenvolvendo, ele vai ter fases diferentes, necessidades, comportamentos de uma criança e de um adolescente. Ele tem dificuldades de regulação emocional. Ele tem dificuldades em lidar com determinados aspectos que a psique não deixa fazer, né? Ele tem questões de saúde mental ali que o funcionamento modificou. Então, se você coloca que ele é uma criança que
é TOD. Não, ele não é, ele tem. Ele tem. Ele todo. tem. Então, você vai desenvolver habilidades ali, na medida que ele vai adquirindo, ele vai se apropriando e vai reproduzindo. É lento. Então, eu falo que crianças neurodivergentes na infância é um ensaio para a adolescência já, porque não muda muito. Eu não senti muita mudança. O que mudou, por exemplo, com a minha filha, ela aumentou o repertório. Ela tem Então, mais a autonomia de regular as emoções, né? ela saiu do embate físico para a discussão, para argumentar, para se colocar, para colocar a posição dela. Eu acho que a gente também tem que se colocar nesse lugar de saber ouvir mais para conduzir de forma mais assertiva e amorosa. Aí, na adolescência, eu vejo que os limites, eles não são mais rígidos, mas você precisa estabelecer esse lugar com seu filho de forma muito mais assertiva, porque senão você coloca na conta do transtorno e abandona. Né? Então, fala assim, eu tô entendendo, eu sei que você quer, e a minha resposta continua sendo não, e tá tudo bem, vamos aqui juntos. Mas eu entendi. Eu não entendi. Eu não te desqualifiquei, eu não menosprezei É. o que você está falando, mas Isso. não é possível. Não é possível, e tá tudo bem. Ah, e você, de novo, na infância, as crianças vão para essa briga mesmo corporal, né? De embate com o pai, com a mãe, com o adulto cuidador. E na adolescência, nem tanto, mas eles acabam tacando o celular longe, batendo porta de quarto, essas coisas que acontecem em todas as famílias. Mas os neurodivergentes têm mais dificuldade. Então, acho que, assim, você olhar com um olhar puro sobre a adolescência também, né? Tem hormônio, tem um monte de coisa acontecendo com aquele corpo, ele tendo que lidar com as próprias dificuldades. Então, quantas vezes na adolescência agora... Já é um né, cérebro em transformação. Em transformação. Adolescência. Minha filha falava assim, por quê? Por que que isso acontece comigo, né? E aí eu fui explicando para ela. Então, hoje ela fala abertamente sobre neurodivergência, né? Ela fala, é muito bonitinho. Então, às vezes ela fala assim, mãe, papai tá perdendo a chave. Você sabe o que é isso, né? É um TDAHzão. É um TDAHzão, né? E ela vai falando disso mesmo. Ontem, a gente vindo para cá, paramos na estrada e ele, cadê a chave do carro? Cadê a chave do carro? Cadê a chave do carro? É muito típico. Aí eu, Paulo, quando você colocou as malas no carro, você tirou a chave do bolso? Não, não tirei. Não tá no porta-malas. Aí eu saí do carro, fui lá abrir, não falei nada. Aí ela veio atrás de mim, porque aí ela já quer ver o B.O., né? Aí ela abriu a chave do carro lá em cima da mala. Aí ela, mãe, TDAHzão, né? Compreendo, Paulo. Ontem, na hora de ir embora aqui, eu não achava a chave do carro. É mesmo? Não foi, Bru? Todo mundo procurando. Dentro da mochila. Eu troquei o lugar. A gente revirou o sofá. Só tava na mochila. Sim, mas eu Mas é assumo. isso, é você olhar para a adolescência como adolescente, saber, eu vou ter mais dificuldades com esse adolescente, porque ele tem um cérebro mais rígido, muitas vezes, e eu vou precisar ser mais criativo. Exatamente. Né? Não é Sempre, né? negligente, mas mais criativo. Próxima, Bru. Como incluir e engajar crianças com TOD em atividades sociais ou escolares, sem que elas se sintam excluídas ou inadequadas? A gente até respondeu um pouquinho na coisa do passeio. É verdade. E eu acho que, de novo, você olhar para a necessidade da criança, até para a bateria social, né? Então, assim, eu fazia muito isso. Minha filha, às vezes, ela não dava conta de ficar o às tempo 4 todo horas na festa de festinha. aniversário. E aí ela entrava em prejuízo, porque ela já não estava mais dando conta Se eu saio emocionalmente. antes, ela vai se sentir bem, todo mundo também vai ficar bem e vai tocar. E outras vezes, Alex, até assim, ela não queria sair. Mesmo eu percebendo que ela já Ela estava no já- limite. Porque às vezes ela não tem essa percepção, né? E na hora de sair, era aquele escândalo. E aí todo mundo fala, mas a menina estava se divertindo, por que você tá levando embora? Eu falei, não, a gente conhece, né? E eu falava, ela precisa descansar. E aí ia para descansar, Que já pro vinha o conforto dela. comportamento da bateria que acaba, né? Exatamente. E então acho que é importante, mas habilidade social você pode até ensinar falando, mas ele só vai aprender na Na prática. prática. Então eu recomendo muito para as famílias que têm filhos com comportamentos disruptivos, assim, não tire seu filho da sociedade. Faça uma interação mais organizada, às vezes reduzida, mais assistida, né? Mais, não é protegida, mas com suporte, porque ele precisa desenvolver habilidade social na prática. Eu tenho um parceiro de trabalho que é o Luiz Gustavo, ele é neuropsicólogo. E ele também tem TDAH, e aí a gente faz muitas trocas. Fizemos até uma palestra recentemente juntos. E ele fez escotismo quando ele era criança e adolescente. E ele falou: escotismo salvou minha vida.
E aí eu coloquei a Maria Fernanda no escotismo. Ainda Ela tem? faz. Tem. Começa lá como os lobinhos e vai. Roteiros, Isso mesmo, né? sim, os Isso era lobinhos. Tem os muito lobinhos, legal. os escoteiros, os sêniors, o clã, pleno, eu não sei Que os legal. nomes direito. Nem E ela sabia faz. que tinha Tava mais. acampando esses dias, ela faz Que legal. trilha, é muito legal. E o escotismo traz essa questão da regulação do suporte, da ajuda, né? O limite, companheirismo, parceria, pra gente Exato. vencer alguma coisa. Exatamente. Então, você tem que procurar atividades para o seu filho para que ele possa estar com outras crianças, com outros adolescentes, mas você precisa dar suporte emocional. Então, não é largar e deixar, não, ele vai ter uma duração menor, ele vai precisar, às vezes, de mais suporte E que que tá outras crianças. tudo bem também, né? Exatamente. E isso que você Sem está menor falando, André, problema. é uma coisa que a gente percebe muito. Hum. É aquela coisa de eu tá com vergonha, ou eu não tô conseguindo lidar ainda com isso, né? Eu não tô elaborando bem esse luto do filho que eu tenho, e eu começo a me botar dentro de uma redoma de vidro junto com ele. Uhum. E aí, cada vez mais, em vez de você estar protegendo, você está trazendo pior para a vida dele futura. É porque uma hora Né? ele vai sair, né? Lógico, porque... Então, assim, eu acho que a gente tem que romper um pouco com esse preconceito. Uhum. A hora que a gente dividir com a família, dividir com a sociedade aquilo que está acontecendo, sabe? E as pessoas, a partir do momento que eu entendo que o meu filho tem, e eu passo a explicar para as pessoas, eu não preciso me isolar, porque é o que a gente muito vê, Uhum. né? Chega um momento, e às vezes enquanto criança, eu fiquei ali, ó, na redoma, e não deixava. Mas chega um momento que a gente precisa. E a gente não desenvolveu Quando eu me as formei habilidades. em orientação parental, o meu propósito, que as pessoas me procuravam, era ajudar essas famílias. Eu criei um projeto social que chama Sopro. 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 Por quê? Sabe aquela plantinha dente de leão? Que a Sei. gente, assim, você sopra e onde cai uma pétalazinha, nasce uma outra plantinha. Isso mesmo. E aí, o desenho do meu projeto era o dente de leão Dente, né? sendo soprado com um monte de pétalazinha Uhum. caindo. Porque era justamente isso, né? Eu trazer para as famílias, de forma aí, como uma profissional da orientação Uhum. parental, essa comunicação. Não se esconda. Fale sobre a neurodiversidade, não tenha vergonha. Sopre, Porque né? se a psicofobia que as pessoas têm é por falta de informação. Hoje, graças a Deus, nós temos, assim, caminhando ainda, né? Respeito sobre as religiões, sobre o gênero, É. sobre as escolhas, mas houve um processo, né, de conscientização. Ainda está tudo Ainda no tá processo, muito. Tá né? tudo, O né? conhecimento ainda não se dá o valor que Uhum. tem, mas está mudando. Tá Tá mudando mudando. para melhor. Não Só tenha que ainda dúvida. existe preconceito sobre a saúde mental, né? Em que crianças e Uhum. adolescentes não podem ter problema de saúde mental, porque não paga a conta, não tem nada, Uhum. mora com pai ou com mãe. E isso é uma grande mentira e Com coloca certeza. muita gente em sofrimento. Então, falar sobre saúde mental, porque você não tira corpo do cérebro, né? Não tem saúde se não tiver saúde mental. Então, você precisa falar disso com bastante segurança. Se coloca nesse certeza. lugar vulnerável de falar disso, porque você vai mudando o seu entorno. Eu consegui, no meu micromundo, mudar todo o entorno sobre saúde mental. E se Perfeito. todo mundo fizer, vai Um modificar. pouquinho, né? E a gente vai ter um mundo melhor. Vai semeando, né? Vai Exatamente soprando. isso. Vai soprando. Próxima, Bru. Chegamos num momento muito especial. Esse menininho aí, ele é muito querido. Esse cérebrozinho. Ele gosta de grandes conteúdos. E ele tá bem atento aí, escutando seu conteúdo, sabe? E aí agora, a gente já deu voz para a comunidade e agora a gente está dando voz para ele. Então, a mãe dele vai soltar algumas palavras que ele fala ele que é como se pensou fosse um aqui. ping-pong. Uhum. E nessas palavras, o que vier na sua mente, Tá. você joga. Tá Tá bom? bom, E se tá não bom. quiser responder, também Pode passa. passar, não Tá veio bom. nada. Uhum. 1. Amor. É entrega. 2. Família. São laços, né? Uma engrenagem que precisa rodar todo mundo junto ali. 3. Resiliência. É você se permitir, né? Abrir o pensamento, né? Para uma metamorfose, né? Não existe verdade absoluta. Perfeito. 4. Complete a frase. Maternidade é. Pra descer do paraíso. Pra descer. Pra descer. Perfeito. 5. Propósito de vida.
Eu acho que é você deixar o seu legado por meio do que você construiu de informação, de ser, né? O ser humano, né? 6, felicidade. Ai, eu acho que é respeito pelo quem está do seu lado, né? Eu tô feliz se o do meu lado eu estiver feliz. Eu não consigo estar feliz com alguém triste do meu lado, né? É você dar a mão para alguém e falar, tô com você. É algo compartilhado, É compartilhar, né? né? Perfeito. 7, complete a frase. Acolhimento é. Você se desprender de qualquer tipo de padrão e enxergar quem está do seu lado de verdade e falar, vem cá, vou te escutar. Perfeito. Empatia. 8. Empatia. É tentar, né? Ao menos tentar você sentir o que aquela pessoa sente. É impossível você sentir por alguém, mas dá espaço e dá voz para ela falar o que ela sente, né? Acolher o que ela sente. Também é um acolhimento. É. 9, se pudesse mudar algo no mundo, o que você mudaria? Olha, se eu conseguisse fazer com que 50% da população fosse mais amorosa, a gente já mudava o mundo, né? Com certeza. Acho que 40%. 40% já ajuda, 30, né? E 10, uma frase ou um pensamento. Pode ser seu, pode ser de outra pessoa. Eu tenho uma frase que permeia a minha vida, que é do Raul Seixas, que fala, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Né? Porque, de novo, a gente tem que se desconstruir todos os dias, né? Não existe. O tempo todo, o né? tempo todo, né? E continuar trocando o pneu com o carro andando. Exatamente. E a estrada tá esburacada. E a estrada tá esburacada. É isso. Querida, muito, muito obrigada. Vamos fechar Obrigado aqui. mesmo, Foi um viu? prazer ter você aqui hoje. E agora vamos aos presentinhos. Esse livro é do Alex, que fala do neurofeedback no tratamento do TDAH. Muito obrigada, Alex. Esse aqui é o livro novo que foi lançado em Maravilhoso. novembro, tá? Já está autografado. Obrigada, Espero que você lindo. goste, você possa ter esses Muito. minutinhos de mental care, não de skincare, né? Exatamente. Para que a gente possa estar obrigada, conectado. E Felicidade também, que lindo. que é um livro que eu escrevi na época da pandemia, mas não acabou. Não, Alex, acabou. que deu o A gente restante tem dos aqui- presentes. Nossa, muito presente. Ai, que lindo. Onde a Uma gente eco tem bag. uma eco bag, né? Aqui a fotinho do Pipinho. E aqui, O nosso faça, lema. aconteça e inspire. Pod People, eu fui. Tá? E aí a gente tem aqui uma cadernetinha para você caderninho colocar os pra seus pensamentos, Projetos seus e projetos. tudo. O caderninho O que meu a mãe caderninho ficava, tá vendo? E aqui uma canequinha para você tomar o seu chá, seu Ai, que cafezinho. lembrar da delícia. gente. Chá maravilhoso. E lembrar da gente. Que lindo, eu amei. Muitos presentes, obrigada. Bota ali. E agora, querida, você vai fazer uma coisa. Você vai olhar para aquela câmera ali. Eles vão ajeitar Obrigada. tudo Isso. direitinho para Não, tá você. ótimo. Fica tranquilo. Vai olhar para aquela câmera, não precisa olhar para a gente e dê todos os seus recados. Eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Para mim é um sonho poder dialogar com pessoas tão incríveis. Eu sou a Andréia, orientadora parental para famílias com filhos neuroatípicos, neurodivergentes. Eu tenho um Instagram, que é o @tod_te-conto-tudo, onde eu falo sobre neurodiversidade, mas com um olhar de acolhimento, com um olhar de pertencimento, para que a gente se desamarre das fobias sobre a saúde mental e que a gente ofereça o melhor para os nossos filhos todos os dias. Então, eu acolho famílias do Brasil inteiro nessa troca tão valiosa que é falar de um lugar de pertencimento, onde, sim, crianças precisam ser acolhidas, adolescentes também, dentro das suas singularidades. Perfeito. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People. Hoje foi com essa pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer, Andréia Rossi. Se você não conhece, eu sugiro que você siga. O Instagram dela é @tod_te-conto-tudo. E conta mesmo. Porque numa sociedade onde a gente vê tanta injustiça, só há uma possibilidade da gente realmente se empoderar e sermos pessoas melhores, seres humanos melhores. É através do conhecimento, do autoconhecimento e do compartilhar do conhecimento. E aqui na comunidade Pod People a gente realmente acredita nisso.
Não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar esse episódio e também de acionar o sininho para você receber todas as informações. Muito obrigada e a gente se vê no próximo Pod People.